Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Sexta-feira, infelizmente, começa com a notícia de um acidente com morte. Vou chamar o nosso repórter Hildebrando Neto com outras informações. Bom dia, Hildebrando. Oi, Pedro, bom dia. O acidente, segundo testemunhas, esse acidente aconteceu perto das 5 da manhã. O carro que você vê ali, seguia aqui pelo quilômetro 17 da BR-230, que fica pouco depois do Hospital de Emergência e Trauma, isso no sentido aqui João Pessoa Cabedelo. A informação que a gente tem é que a motorista, a condutora desse veículo, desse carro, levava um animal de estimação para uma emergência numa clínica veterinária quando teria sido surpreendida com o condutor da moto, que, segundo testemunhas, vinha na contramão, de faróis apagados e muito provavelmente com o capacete também no cotovelo. Não houve como evitar a batida, você pode perceber aí que o impacto da violência é muito grande, tanto é que o corpo foi arremessado distante do local da batida, dá para ver ali, e nesse percurso tem várias peças da moto, tem bateria, tem um capacete, enfim, uma batida de uma violência enorme. O corpo ainda não foi identificado, a condutora do veículo ainda permanece aqui no local, mas está muito abalada, não conseguiu dar muitas informações. Tudo que a gente tem foi de testemunhas que estavam no local no momento e de pessoas que estavam com ela no carro. O tráfego aqui segue normalmente com monitoramento da Polícia Rodoviária Federal, como vocês podem ver. É isso, lamentável, na manhã de sexta-feira a gente ia ter que abrir o Bom Dia Paraíba com a notícia triste dessa e com o acidente de um impacto de uma violência tão grande. Por enquanto são essas as informações que a gente tem sobre esse acidente aqui no quilômetro 17 da BR-230, sentido João Pessoa Cabedelo. Pedro, é com você. Obrigado, Hildebrando. Muito triste, né? Lamentável. O motociclista vinha na contramão, segundo informações, com os faróis apagados, ainda estava escuro. Realmente muito triste. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco o Hildebrando volta. Sejam todos bem-vindos. São 6 horas e 2 minutos. Hoje é sexta-feira, finalmente, né? Ó, pessoal, você que está acompanhando aí, que despertou agora, reflita sobre o que eu vou falar aqui. Toda reação exagerada tem relação com suas feridas não tratadas. Às vezes, elas nascem na infância. Então, é preciso observar que você tem essa fragilidade. E não é fraqueza isso, não. É grandeza, é maturidade. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com você, iniciando mais uma edição do Bom Dia Paraíba. 6 horas e 2 minutos. Vamos aos destaques de hoje, dia 19 de fevereiro. Os números de internações da Covid continuam crescendo, como todo mundo sabe. Só na região metropolitana aqui de João Pessoa, 74% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Superlotação que atinge também hospitais públicos e privados. Ítalo de Lucena, bom dia. Oi, Pedro, bom dia para você, bom dia para todo mundo. E o que os médicos alertam é que nesse momento a gente tem pacientes precisando de leitos por mais tempo. Então, o que antigamente demorava um momento, agora são 3 momentos para que o paciente precise sair desse leito de UTI. Isso acontece também com pacientes jovens, é uma situação extremamente preocupante e, como você falou, em hospitais públicos e privados aqui da Paraíba. Daqui a pouquinho, ao vivo, eu trago todos os detalhes, Pedro. A situação é realmente muito delicada. Obrigado, Ítalo. A Prefeitura de João Pessoa segue a vacinação de idosos em 2 shoppings aqui da capital, mas criou uma regra, no mínimo, polêmica. As pessoas que não têm carro, elas precisam ir de alguma forma, ir de táxi, de Uber. Eu fico pensando aqui, pegar táxi ou Uber, imagina só, ficar um tempão esperando na fila e aí? As pessoas não têm dinheiro, às vezes, nem para comer. Essa decisão, como eu falei, causou polêmica e já vem mudança por aí. Daqui a pouco falar sobre isso. Vou falar em novidade, mais uma faixa etária vai começar hoje a receber a vacina contra a Covid aqui em João Pessoa. São idosos a partir de 85 anos. Uma mulher morreu no Hospital de Trauma de Campina Grande ontem após ter parte do corpo queimado durante uma confusão com o marido e uma vizinha. Alô, concurseiros! O pessoal acorda cedo aí, né? Mais um concurso está chegando. Estou falando do concurso do IBGE com mais de 3.300 vagas para recenseador e agente censitário. Passou dos 30 anos, eu passei um dia desse. Está percebendo aí mais flacidez pelo corpo, marcas de expressão? É o colágeno que vai baixando com o tempo. Existem alimentos e técnicas médicas para ajudar a suprir essa falta, viu? É mais um tema aqui para o Bom Dia. Você sabia que a Prefeitura de João Pessoa reconheceu uma avenida aqui da capital como sendo um corredor gastronômico, cultural e de lazer da cidade? Daqui a pouco eu mostro.
Acreditem! Até parar um pouquinho aqui para dar essa notícia. Você já sabe, se você não sabe ainda, se prepare também. A gasolina e o diesel já estão mais caros. De novo, situação difícil para o trabalhador, né? Sexta é dia de papo íntimo com a doutora Vanicleide Leite. Hoje vamos falar sobre endometriose. O que é a endometriose, como tratar? Manda sua mensagem aí, sua pergunta para o 981819700 e outros assuntos também. Fica a seu critério. Participe, tá? Estamos em casa. Eita, que bom estar com você. Eu me sinto também na família já, viu? Essa nossa intimidade cresce a cada dia, essa nossa relação tão próxima, porque eu tô na sua casa. Isso é muito legal. Manda mensagem, participa também, o assunto que você quiser, 981819700. Participe, até 8h30 da manhã, eu tô aqui, esperando. Uma ótima sexta-feira para todo mundo e vamos juntos com muita força, foco e fé. Começa o dia com a gente, Paraíba. Bom dia, Paraíba. São 6h08. Os números de internações nos hospitais por conta da Covid só crescem, como você está acompanhando sempre. Estamos quase completando um ano depois que a doença foi registrada aqui no país. Só na região metropolitana de João Pessoa, atualmente, passamos de 66% de ocupação de leitos de UTI adulto. De 66%, no último boletim, a gente passou para 74%. Isso envolve hospitais públicos e também privados. Nosso repórter Ítalo de Lucena fala mais sobre essa situação preocupante que estamos vivenciando depois do início da pandemia, números altíssimos. Bom dia, Ítalo. Oi, Pedro, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui nessa sexta-feira, no Bom Dia Paraíba. Para a gente ter uma ideia da situação em que se encontra aqui a ocupação dos leitos, né? Você já trouxe aí a ocupação geral de leitos de UTI na Paraíba, que chega a 74%. De ontem para hoje teve um aumento muito grande. Agora, se a gente for dar uma ampliada nesse número, for olhar, por exemplo, o Hospital Clementino Fraga, que é referência no atendimento a pacientes com Covid-19, esse aumento foi tão grande que já chegou a 100% de ocupação dos leitos de UTI e 95% de ocupação nas enfermarias. Agora vamos falar sobre o sistema privado. Eu estou aqui no maior hospital particular de João Pessoa, que fica aqui no bairro da Torre, e a gente vai conversar com o Dr. Walter Ramalho, que é presidente desse hospital, e vai explicar um pouco para a gente como é que está a situação hoje e ainda mais, como é que está a configuração desse novo tipo de paciente, se é que a gente pode chamar assim, doutor, porque tem paciente precisando da internação por mais tempo, não é isso? Bom dia. Bom dia, Ítalo, bom dia, Pedro, bom dia a todos aí. O fato é que essa nova cepa, que assim a gente está considerando, ela além de ser um pouco mais agressiva, também é mais contagiosa. Então, aumentou o volume de atendimento na porta de pacientes com síndrome gripais e também aumentou o tempo de permanência hospitalar. Então, por mais que a gente consiga, que refinamos o modelo de tratamento, dar altas, o volume de internação é sempre superior ao volume de altas diário. Então, isso já vai fazendo um balanço positivo e já estamos em processo de expansão. Saímos de nível 2 para 3, estamos oscilando entre 2 e 3 e agora já partimos para o processo de expansão interna que está dentro do planejado. Quando a gente fala nessa ocupação, o senhor acabou de destacar algo extremamente importante. Mais pessoas precisando de leitos de UTI. Ao mesmo tempo, quem precisa mais tempo do que antes. Aparentemente a doença está mais forte. Exatamente. Então, a nossa impressão, tá, é que essa cepa ela é um pouco mais agressiva, tá, tem uma repercussão respiratória maior, muitas vezes uma evolução mais curta, né, com desfechos, inclusive, desfavoráveis. E um fato importante que a obesidade tem sido um fator de morbidade muito importante que agrava a evolução. Então, hoje a gente tem pacientes, temos aí 50 pacientes internados em enfermaria e 41 em UTI. E desses 41, 37 entubados, ou seja, sobre o uso de ventiladores e de modelo de suporte crítico de respiração. 41 ou 49, doutor? 41. 41. Tínhamos ontem à noite 39 pacientes internados na UTI e 2 mais subiram e mais outros foram internados agora da noite para amanhã. Então, totaliza hoje 91 pacientes internados com UTI, entre UTI e enfermaria Covid. Qual a faixa etária desses pacientes? Existe alguma característica em comum na idade deles? Varia. No primeiro momento a gente teve muito paciente idoso com longa permanência, continuamos ainda tendo pacientes idosos, mas nos surpreende a presença de pacientes mais jovens e sobretudo com obesidade mórbida.
Doutor, quando a gente fala num momento como esse, a preocupação óbvia é de termos leitos para todo mundo. É uma preocupação aqui do hospital também. Eu sei que o senhor, enquanto a gente conversava aqui antes de entrarmos no ar, já me falava da expansão do hospital, transformando leitos de enfermaria em leitos de UTI. Já para se precaver nisso, né? São três modelos de adaptação, basicamente. Um, a gente transforma apartamentos em leitos de UTI, que assim a gente fez com o 6º andar. Primeiro em toda a ala sul e agora já na ala norte, iniciando. E uma outra transformação que são, no caso de pacientes familiares, que estão no mesmo período, que a gente transforma o leito de apartamento em enfermaria. Para um outro nível, a gente já planeja, que já está tudo dentro do nosso planejamento, processo de expansão interna, usando outras áreas do hospital que a gente pode fazer realmente leitos extras, além do nosso relacionamento com a rede credenciada, que temos leite de backup também com a perspectiva de eventualmente não só transferir pacientes que já não mais contaminam, porque estão aqui há um período mais prolongado do que a doença, e também eventualmente até ampliar a referência de Covid se necessário. A situação é preocupante, inclusive vocês já suspenderam as cirurgias eletivas que iriam ser marcadas. As marcadas continuam, não é isso? Aquelas que foram autorizadas a gente manteve. Como é bom ressaltar, essas cirurgias que envolvem urgências, emergências, né, neurológicas, cardiovasculares, as cirurgias de câncer, as cirurgias de obstetrícia, de cesáreas e qualquer outro procedimento que, se retardado, possa trazer algum tipo de prejuízo para o paciente, elas estão todas liberadas. Apenas as novas autorizações, a gente deu um freio aí de 10 dias para que a gente possa fazer uma certa adaptação aqui e analisar melhor o impacto desses outros índices, né, que estão relacionados ao final de ano e verão. Analisando hoje, se o hospital não tomar medidas de abrir mais leitos, isso pode vir a causar uma superlotação ou faltar leito, se não abrir mais leitos? Nós estamos constantemente em regime de alta lotação, de alta ocupação, alta taxa de ocupação. Então, à medida que nós temos avaliações diárias e gráficos de tendência que são feitos a cada 3 dias e a cada 15 dias a gente tem uma tomada de decisão, então a gente sempre se antecipa a doença ampliando. Então, não tivemos nenhum tipo de percalço até aqui, porque a gente sempre se antecipa. Então, à medida que a gente começa a ampliar o número de atendimento e o número de internações, nós entramos com mais um plano de expansão. Então, está dentro do planejado, mas é fundamental que a população contribua, evitando aglomeração, mantendo o distanciamento, que nós estamos aqui a mais de 1 metro, usando máscara e o asseio, né? O cuidado de higienização das mãos com álcool gel. Isso é importantíssimo para que a gente não aumente muito o número e facilite um pouco a nossa vida. O que hoje a gente tem mais dificuldade é com a equipe. As equipes estão extremamente já exauridas, né? Nesse processo de 1 ano, não é brincadeira, sob tensão, e também, eventualmente, há algum grau de contaminação que a gente precisa substituir, mas eu acho que o mais importante tem sido esse cuidado de busca ativa de evitar o burnout. Então, por isso a gente tem esse pedido à população, que vocês são tão importantes nesse fato de disseminar esse conceito de prevenção nas medidas já por demais conhecidas. Doutor, queria só para a gente concluir que o senhor relembrasse o número de ocupação aqui em UTIs. Bem, só Covid, tá? Só Covid. Hoje nós temos 41 pacientes na UTI Covid, sendo 37 entubados, ou seja, com ventilação mecânica. E temos mais 50 pacientes nas enfermarias sob regime de ventilação não invasiva, ou seja, catéter, seja de alto fluxo ou não, mas sendo mantido e correndo para dar alta o mais breve possível, para que a gente sempre mantenha e expandindo também o que a gente prometeu, e está tudo dentro do planejado, assistência a todos e de excelência. Além desses números, a gente relembra aqui os números de ocupação de UTI no Hospital Clementino Fraga, que é referência aqui no estado no atendimento em doenças infectocontagiosas, entre elas a Covid. 100% dos leitos de UTI estão ocupados e 95% dos leitos de enfermaria também estão ocupados. Outro hospital muito importante no combate à Covid-19 é o Hospital Metropolitano, em Santa Rita. Eles estão com 31 leitos no total, 20 leitos de enfermaria, 25 estão cheios. E dos leitos de UTI são 33, 24 já estão ocupados. Doutor, para a gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para o nosso telespectador, para a pessoa que está nessa preocupação ou que nem esteja se preocupando. É importante a gente lembrar do risco dessa doença, não é? Fiquem tranquilos, nós estaremos aqui à disposição de vocês. Estamos aí, como eu brinco, 36 horas à disposição do usuário e também da população em geral. E o que a gente pode pedir a vocês é que sejam cautelosos, evitando aglomerações, mantendo o distanciamento, a higienização das mãos e o uso de máscara. Eu só acho que
A não contaminação é fundamental e essa é uma atitude que parte de vocês. E também isso vai nos facilitar à medida que a imunização avance. Então, com o avanço da vacinação e esse cuidado, essa cautela, que é fundamental, a gente não pode relaxar, nós com certeza continuaremos aí dando o resultado que a gente tanto deseja para todos. Então, contribuam fazendo a prevenção. Muito obrigado pelas suas informações, bom trabalho. Prazer. A toda a equipe médica também que está nessa luta, né, há quase um ano, Pedro. Volto com você aí no estúdio. Profissionais de saúde realmente no limite físico, psicológico, é uma luta muito grande. Ítalo, obrigado pelas informações, também a participação do doutor aqui no Bom Dia Paraíba. A palavra de ordem é prudência, porque ainda vivemos uma situação muito complicada, muito difícil e nebulosa. Para sair dela, a gente precisa se conscientizar, se cuidar. Vamos ver os números da Covid aqui no telão do Bom Dia Paraíba. São 208.742 casos confirmados. Chama a atenção o número de novos casos, né? 1.331 novos casos. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, 89 pacientes hospitalizados. São números que deixam o sinal de alerta ainda mais intenso. Vamos agora para a concentração dos novos casos. As 5 primeiras cidades dessa lista: João Pessoa, 449, Bahia, 173, Campina Grande, 133, Patos, 55 e Cajazeiras, 33 novas infecções. Número de mortes, sempre lamentável, triste demais. 4.306 mortes, 18 novas mortes, 11 mulheres, 7 homens, 11 nas últimas 24 horas. São 205 cidades com mortes confirmadas aqui na Paraíba. Tem outras informações aqui para você dimensionar. Os recuperados, 155.907. Esse é o dado positivo, né, quando a gente fala dos recuperados. Estatística agora, a gente fala sobre ocupação de leitos de UTI. Como batemos nessa tecla já desde o começo do Bom Dia, a região metropolitana de João Pessoa chega a 74%. 74% dos leitos ocupados. Campina Grande, 51%. O Sertão, a situação mais delicada ainda. O Sertão está com 80% dos leitos ocupados para tratar a Covid-19. Agora a média móvel. Vamos ver aqui esse gráfico. Esse gráfico que é muito preocupante, muito assustador. Nessa curvinha que subiu muito no começo, depois desceu. A gente teve uma redução em outubro, depois novembro começou a subir de novo, dezembro, janeiro agora também subiu. Agora estamos, de acordo com a amostragem de 15 dias atrás, a média de casos confirmados era de 1.018. Agora caiu 5%, média de 967 novos casos, que ainda é muito alta. Vamos para mais um gráfico aqui. Agora a média móvel de mortes. Enquanto a gente estiver falando em uma morte aqui, é de pensar, repensar atitudes, repensar comportamentos coletivos. A gente precisa de uma sociabilidade maior e um respeito maior, porque estamos falando de vidas. O acréscimo de 24% com relação à amostragem do dia 5 de fevereiro, de 15 dias atrás, média de 15 agora, de 15 mortes, 24% de aumento. Vamos para a última informação aqui. Essa foi a última, né? Enfim, você tem que se cuidar. Você tem que se cuidar. Saia de casa só o necessário, continua com aqueles cuidados do álcool em gel, do evitar a aglomeração, né, o distanciamento social. É preciso se cuidar porque os dados são muito preocupantes, gente. Muito preocupantes mesmo. E mais uma faixa etária vai começar a receber hoje a vacina contra a Covid aqui na capital. Idosos a partir de 85 anos poderão ser imunizados. Dona Rita passou no estacionamento do shopping para vacinar, mas aos 86 anos ainda não era a vez dela. A prefeitura vai incluir mais idosos na vacinação aqui da capital. A gente começa 85+ nos drives dos shops, como a gente vem fazendo desde sábado passado. Por falar em vacinação no carro, como é que fica para quem não tem? Se chegar a pé, vai ser imunizado? No momento, os drives, eles precisam sim estar no carro, porque a gente não tem condição agora, com esse planejamento, de fazer carro e a pé, né? Então, as pessoas que não têm carro, elas precisam ir de alguma forma, ir de táxi, de Uber, para receber essa vacinação, ou esperar o drive, que a gente está planejando fazer, para as pessoas que não têm
né? Carro, moto. Dona Maria foi de táxi para garantir a dose. Tem que vacinar todo mundo. Agora quem vacinar, meu filho, fica por conta deles, né? Maria José, de 88 anos, também foi imunizada. Com um pouquinho de drama, é verdade. E olha que ela é médica. Ai, segura aqui. Doeu? Muito, muito, muito. E a emoção de estar sendo... Teve um pouquinho de drama aí também, não teve? Eu tenho horror de agulha, Não fica feliz apenas quem toma a vacina. Olha só a alegria desta auxiliar de enfermagem que aplica as doses. Vamos ser curados hoje? É uma alegria muito imensa. É uma felicidade que eu agradeço muito ao Senhor. Todos os dias, né? Está transbordando essa alegria aqui. Oh, eu adoro falar com eles. O governo do estado anunciou que na semana que vem devem chegar mais 92.351 doses na Paraíba. A Secretaria de Saúde do estado diz que cada município estabelece o fluxo de vacinação de acordo com a sua própria realidade, mas baseado nas regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde. A expectativa é que, com a chegada dessas mais de 92 mil doses para todo o estado na semana que vem, o público a partir de 80 anos possa ser imunizado. A Prefeitura de João Pessoa ainda aguarda para saber quantas doses vai receber para poder se organizar. A gente faz o planejamento mediante a quantidade de doses de vacina que a gente recebe, né, e o cronograma de prioridades. Já foi estudado, já foi visto qual seria, inclusive, os ginásios. Então, a gente está só esperando começar essa fase, começar essa nova fase com essa quantidade de vacinas, para a gente já fazer toda a distribuição. Deixa eu colocar aí o Debrando Neto nessa conversa. Ele está ao lado do médico infectologista Dr. Fernando Chagas, né? Que além de diretor do Hospital Clementino Fraga, também é presidente do Comitê de Combate à Covid aqui na capital. E o Debrando, essa regra de apenas ser vacinado quem está no carro, essa regra vai continuar ou vai acontecer uma mudança? Porque ninguém tem dinheiro, às vezes, para passar um tempão numa fila, né? Contabilizando o táxi, o Uber também, fica muito caro. É preciso rever isso aí. Bom dia. Bom dia, Pedro, mais uma vez. Pois é, difícil, né? É uma determinação que termina sendo complicada para muita gente. Não é à toa que nós recebemos muitas queixas, muitas reclamações de telespectadores, dizendo que não tinha como levar o idoso até o local da vacinação. E aí a gente, por isso, convidamos o doutor Fernando Chagas mais uma vez aqui no Bom Dia Paraíba, porque além de coordenador e diretor do Hospital Clementino Fraga, ele também é presidente do Comitê de Combate à Covid. Como é que deve ficar a situação daqui para frente, doutor Fernando? Com a relação, as pessoas vão ter mesmo que providenciar algum tipo de transporte para que esses idosos sejam vacinados, ou já se pensa numa logística diferente, em que possa ter um posto de vacinação, que a pessoa chegue a pé e possa ali receber a dose da vacina? Como deve ser daqui para frente? Bom dia. Bom dia, Ideobrando. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que estão agora nos assistindo. É o seguinte, Ideobrando, realmente foi feita uma fala, mas acredito que num momento de nervosismo saiu de uma forma tal que não condiz muito com o que foi planejado, né? Na verdade, tem sim um espaço, né? Existe o espaço nos locais, nos drives, para o pedestre ser sim vacinado. Acontece que o quantitativo de vacina tem sido mandado de forma, vamos colocar, contra-gotas, pequenas quantidades que precisam ser aplicadas a grupos específicos. Então, foi pensado numa logística tal que oferecesse, inclusive, segurança para esse momento de aplicação, já que muita gente vai ao local achando que faz parte do grupo, e, enfim, uma série de situações que acabou tendo que se concentrar em 2 pontos apenas na cidade, e que realmente não é fácil, né? Não é fácil nem para os executores, como também para a própria população, mas será ofertado, sim, um espaço para as pessoas serem vacinadas a pé. Qual a ideia? Com os novos quantitativos, com as novas remessas, a gente ampliar esses espaços, tentando chegar o mais próximo possível da população e, ao mesmo tempo, garantindo a segurança na aplicação das vacinas, assim como a questão da logística dos riscos para não se perder de forma alguma doses. Doutor Fernando, foi divulgado, inclusive, que sábado e domingo a campanha será temporariamente suspensa. E foi dito também que não era por falta de vacina, mas para se repensar a logística dessa vacinação.
Isso já está incluído, inclusive, essa questão da vacinação desses idosos e já num novo direcionamento, numa nova forma de fazer com que essas pessoas tenham acesso a essas doses. É isso? Assim como também ampliar os espaços, aumentar as equipes. Toda essa logística precisa ser retrabalhada, já vinha sendo retrabalhada. Mas quando iniciou-se a logística, o plano, se iniciou para uma situação de uma quantidade grande de doses, com vários ginásios, com vários drives. Quando a gente percebeu que os quantitativos realmente eram menores, a gente teve que começar com pequenos locais, com um quantitativo menor de locais, em uma logística menor. Agora não. Há-se o plano de chegar em doses maiores, então a gente precisa ampliar isso aí. Pensar a possibilidade de ginásios, aumentar drives e sempre oferecendo, óbvio, a possibilidade de que realmente, gente, a população, a maioria não tem como chegar de carro. A gente tem que pensar, tem que estar mais próximo da população e a ideia realmente é essa. A fala que o doutor Fernando, logo no começo da entrevista, falou é porque foi divulgado também que alguém teria dito que quem não tivesse carro deveria providenciar um táxi, um Uber, ou seja, uma forma de levar o idoso até lá. E a gente sabe que nem todo mundo tem condição para isso. Isso, verdade. Né? Queria que o senhor falasse também, deixasse claro aqui, qual que é a faixa etária nesse momento que está indicada para receber as doses dessa vacina. Hoje, 85 anos acima. Então, nesse momento, hoje serão oferecidos os idosos com 85 anos para cima e segunda-feira, com um novo redimensionamento, a gente vai poder divulgar, inclusive tentando ampliar, provavelmente ampliando essa faixa etária também. Nessa ampliação, já se tem uma ideia mais ou menos de quantos locais a mais a gente vai ter disponível para esse tipo de coisa, para a aplicação dessas doses? Não, é porque a gente realmente vai rediscutir o quantitativo novo. Acredito que não só mais drives, como de repente até mesmo ginásios e locais mais próximos da população. A ideia é facilitar, então? A ideia realmente é dar mais acesso às pessoas. Inclusive para quem está indo a pé? Isso, principalmente. Principalmente para quem está indo a pé. Ok, doutor. O senhor teria já o percentual até esse momento? Vamos falar em um balanço do número total de idosos vacinados até agora aqui na capital? Bem, o número quantitativo em si tem sido, digamos, dia a dia atualizado. Eu não tenho essa atualização mais recente, mas a gente pode dizer que tem um quantitativo de doses ainda que dá para se planejar, já na segunda-feira, se ampliar para 80 anos ou até mais, dependendo... planejando também baseado no que está para chegar. Os idosos acamados que receberam as doses da vacinação em casa, isso continua? Já foi? Isso. Hoje e segunda-feira serão aplicados. Hoje a gente está com uma perspectiva de 700 idosos serem vacinados nesses 2 dias. Hoje já vão ter alguns locais que serão visitados com a segunda dose, principalmente institucionalizados. Eles receberão hoje em alguns locais, segunda-feira nos demais. Assim como foi na primeira dose de todos eles. Ok, doutor Fernando. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, pela participação do senhor aqui no Bom Dia Paraíba, viu? Eu que agradeço a possibilidade de a gente poder orientar a população, tá? Isso é uma prestação de serviço, sempre a gente vai estar disponível. Um serviço de utilidade pública. É verdade. Doutor Fernando já é de casa, Pedro. É com você. Está sempre muito disponível, Sempre participando aqui do Bom Dia com informações importantes e esclarecedoras para todo mundo de casa. Obrigado, Hildebrando Neto. São 6h30. Uma mulher morreu no Hospital de Trauma de Campina Grande ontem. Ela teve parte do corpo queimado durante uma confusão com o esposo e uma vizinha. Um caso realmente muito lamentável, muito triste, pelo desdobramento que teve. A gente vai falar sobre isso já já. Vamos fazer assim? A gente fala sobre esse assunto daqui a pouco, é um assunto muito delicado, a gente vai tratar daqui a pouco no Bom Dia Paraíba. São 6h30. Já já a gente conversa com a nossa repórter Emi Nascimento sobre esse caso tão triste lá em Campina Grande, tá? Está procurando uma oportunidade de trabalhar? Que tal pensar na possibilidade de ser um recenseador ou agente censitário do IBGE? Concurso já está disponível e uma das funções já tem inscrições abertas a partir de hoje. O IBGE abriu concurso para recenseador e para agente censitário e já tem inscrição que começa hoje, dia 19 de fevereiro. É para as funções de agente censitário municipal e agente censitário supervisor. As inscrições são de hoje até o dia 15 de março e custam R$ 39,49. Para recenseador, as inscrições começam dia 23 de fevereiro e vão até o dia 19 de março, custando R$ 25,77.
Para se inscrever, é preciso acessar o site sebrasp.org.br/concursos/IBGE_20_agente, se for para agente censitário. Se for para recenseador, é o mesmo endereço, mudando só o final. sebrasp.org.br/concurso/IBGE_20_recenseador. São quase 4.000 vagas para Paraíba, sendo 3.365 para recenseador e para os cargos de agente censitário supervisor e agente censitário municipal são 476 vagas. O coordenador administrativo do Censo Demográfico 2021 na Paraíba explica como é o trabalho de cada cargo desses. O recenseador é aquela pessoa que vai em todos os nossos domicílios do estado da Paraíba coletar dados, ou seja, além dele chegar no domicílio, localizar o domicílio, ele vai pesquisar todas as pessoas que residem naquele domicílio. Tem o agente censitário municipal, que é o ACM, esse coordena os supervisores e acompanha todo o trabalho de coleta nos municípios subordinados a ele. E tem o agente censitário supervisor, que é o que acompanha o recenseador e a coleta de cada setor de trabalho. Para recenseador, é exigido nível fundamental e para agente censitário, nível médio. E a remuneração é de até R$ 2.100. Ainda de acordo com o IBGE, as provas objetivas vão ser aplicadas de forma presencial no dia 18 de abril para agente censitário municipal e para agente censitário supervisor. Já para recenseador, as provas serão aplicadas no dia 25 de abril. Isso seguindo todo o protocolo sanitário para evitar a contaminação da Covid-19. Censo 2021, porque 2020 não houve, foi adiado, e agora foi confirmado já pela presidente do IBGE que em 2021, o ano que nós estamos, será realizado o censo. A partir de amanhã, tem mudança na linha de ônibus 515 aqui em João Pessoa, viu? Essa mudança é para atender os passageiros que precisam ter acesso ao Hospital Universitário Lauro Vanderlei, lá no Castelo Branco. Zuila, bom dia. Oi, Pedro, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, uma notícia boa, né, para os usuários do transporte coletivo que precisam, né, vir aqui para o Hospital Universitário. Agora eles vão ter mais uma alternativa de transporte a partir deste sábado. A linha 515 Mangabeira-Epitácio vai passar a fazer a rota aqui pela rua Stanislau Eloy, que é a rua que fica aqui no Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Essa linha que passa a valer a partir de amanhã vai ser a seguinte rota: quando vier do centro para o bairro, ele entra ali na rotatória da Universidade Federal da Paraíba, entrando aqui, passando pelo HU. E no sentido bairro-centro, lá naquele girador que fica em frente ao Centro de Tecnologia, também vai fazer a volta e vir aqui para o HU. Segundo a CEMOB, essa foi uma forma, né, de aumentar as alternativas de transporte público para esses usuários, visto que a demanda tem aumentado bastante. E também essa linha deve funcionar a partir das 5h20 da manhã até as 7h30 da noite, totalizando aí 24 viagens diárias da linha 515 a partir deste sábado. Então, mais uma alternativa, né, para o pessoal que precisa, que depende do transporte público para vir aqui para o Hospital Universitário. Já anota aí, o 515 vai dar esse acesso. E tem também todo o itinerário dos ônibus, todas as linhas do transporte coletivo da capital podem ser acessadas pelo site serviços.cemobjp.pb.gov.br. Lembrando que é Servicos, certo? Porque não tem o cedilha. Servicos.cemobjp.pb.gov.br. Tem todas as informações lá, Pedro, para o pessoal não perder o ônibus. É com você. E a gente recebe muitas reclamações aqui da questão dos ônibus, né? Da logística, Zuila. O ônibus 515, tem novidade, gente, mudança, para atender você que vai até o Hospital Lauro Vanderlei, tá? Hospital Universitário. Boa notícia, a gente espera trazer outras aqui. Obrigado, tá, Zuila? Vamos agora para a previsão do tempo. Vamos dar uma olhada. Bom dia, povo do Brejo, que eu quero um bem danado. Previsão de nebulosidade variável com chuvas pontuais e passageiras. Mínima de 21 e máxima de 31 graus.
Bom dia, Cariri, Curimataú. Também adoro vocês. O dia vai ser de nebulosidade variável com chuvas localizadas entre a tarde e a noite. Mínima de 21 graus e máxima de 34. Bom dia, Sertão. Adoro. Nebulosidade variável, chuva à tarde e à noite. Pode chover, tá? Mínima de 23 e máxima de 36 graus. O Alto Sertão, você que está acompanhando a gente, um bom dia, uma ótima sexta-feira. Que bom te ver. Dia de nebulosidade variável com chuvas, tá? Pode chover à tarde e à noite, mínima de 22 e máxima de 35 graus, ou seja, muito calor aí no Alto Sertão. Você que está assistindo ao Bom Dia, passou dos 30 anos, tem percebido uma flacidez no corpo, marcas de expressão, tem um monte aqui, um bocado. É o colágeno, que vai baixando com o passar do tempo, né? E existem alimentos e técnicas médicas para ajudar a suprir essa falta. Além disso, o colágeno é receitado também para algumas doenças reumatológicas. Veja na reportagem de Hildebrando Neto. Naturalmente produzido pelo organismo, o colágeno é uma proteína essencial para manter a firmeza e a elasticidade da pele. O problema é que a gente só produz colágeno até os 30 anos. Depois disso, é preciso contar com uma genética boa, prática constante de atividade física, nada de cigarro, evitar o estresse e, principalmente, manter uma boa alimentação. A nutricionista explica onde estão as boas fontes de colágeno. Onde a gente encontra proteína tem colágeno. Não necessariamente só nas cartilagens dos alimentos. Se você come ovo, carnes de modo geral, leite, certamente não tem uma baixa de colágeno. Mas é preciso também utilizar alimentos que ajudam a formação do colágeno. A vitamina C é um deles. Se eu uso uma acerola, uma laranja, um limão, sempre, todo dia, eu estou estimulando o colágeno. Me fala uma coisa, muito se fala também que pé de galinha é uma excelente fonte de colágeno. É mesmo? E se for, de que forma a gente tem que consumir, com que frequência e com que quantidade? É verdade, é uma excelente fonte. Existem já países que fazem colágeno industrializado a partir do pé de galinha, certo? Esse cozimento em casa, ele tem muita crítica, porque é diferente do processo industrializado, que tem uma forma de retirar um pouco a gordura desse cozimento. Mas, de modo geral, as pessoas fazem assim. Pegam uma quantidade grande de pé de galinha e submetem esse pé de galinha ao cozimento. Esse cozimento vai dar um caldo gelatinoso. É nesse caldo gelatinoso que depois se processa até uma espécie de resfriamento que se tira o colágeno. Há um questionamento que esse tipo de colágeno caseiro tem muita gordura. Tem ele feito assim, tem ele também feito em osso, rico em tutano. Agora, para o colágeno agir do jeito certo e aparecer na nossa pele, é preciso um conjunto de bons hábitos. Do contrário, não funciona. Eu preciso de vitamina C para aumentar a formação, eu preciso de vitamina E, de vitamina A, né? Presente em castanha, oleaginoso, em queijos, para evitar a baixa. E também tenho que me cuidar para dormir bem, para estar no controle de estresse, porque tudo isso diminui o colágeno do corpo. E outra coisa, homens e mulheres têm necessidades diferentes de colágeno. Segundo especialistas, a perda e o desgaste são mais evidentes no sexo feminino. Vocês têm mais músculo que a gente, em função disso, a flacidez na mulher ela é maior, né? Então, por isso mesmo, há uma fala mais intensa da suplementação de colágeno feminino, em função dessa baixa, certo? Mas nada que todas essas informações que eu passei não possa fazer realmente uma diferença. Então, a mulher tem que cuidar logo, né, para evitar que haja uma flutuação de peso, por exemplo, é muito complicado para o colágeno. Então, normalmente há flacidez quando há baixa de peso. Há flacidez quando há perda brusca de peso. Então, é preciso que o corpo vá se acostumando a todas essas perdas e havendo uma suplementação em relação a isso. Quando eu falo de suplementação, o próprio alimento pode ser visto como uma suplementação. A dermatologista lembra que medicina e tecnologia podem ser parceiras eficazes na síntese do colágeno. O que não faltam são técnicas para melhorar a pele e a aparência. Começando realmente com a rotina de cuidados com a pele, né? É importante o paciente realmente ter essa rotina de cuidados, passando por algumas tecnologias que a gente tem, né? Então temos o laser fracionado,
Tem o ultrassom microfocado e tem os bioestimuladores também, que a gente pode, são produtos injetáveis que a gente pode fazer sessões anuais ou até mesmo dependendo da necessidade de cada paciente. E reforça que tanto a técnica quanto o consumo de cápsulas ou de colágeno hidrolisado, por exemplo, precisam ser indicados individualmente, atendendo necessidades muito específicas. É necessário que a gente faça uma avaliação, veja que grau de flacidez esse paciente tem, né? Então, assim, não adianta a gente estar indicando, né, massificando o tratamento, é necessário realmente essa avaliação. Há também quem use colágeno para tratar dores crônicas. Às vezes a gente tem aí uma população que tem artrite, artrose, muita dor, e o uso, a suplementação desse colágeno, bem orientado, associado a uma vitamina C, por exemplo, impacta, sim, em melhor qualidade de vida, né? Porque essas pessoas sofrem muito em relação a essa baixa. É o caso de Dona Maroni, mas tudo com indicação médica. Eu sinto muitas dores nas articulações, meus dedos inchavam, ficavam doloridos, muito doloridos, precisava tomar até o anti-inflamatório. Mas há um ano meu médico passou colágeno. Eu comecei a tomar e desapareceram as dores. Desinchou meus dedos, não precisei mais tomar anti-inflamatório. E me sinto muito bem hoje. Movo com os dedos, faço todos os movimentos, lavo as coisas, faço o movimento caseiro. Graças a Deus, melhorei muito, muito. Papo íntimo chegando, hoje vamos falar sobre endometriose. Viu, minha amiga? Uma doença que tem sido considerada uma causa de infertilidade feminina. Além da dificuldade de engravidar, muitas mulheres sofrem com dores, reclamam de muitas dores. Doutora Vani Cleide Leite, que bom ver a senhora. Oh, bom porque dia, Pedro. Hoje é sexta-feira. É sexta-feira. Tudo bem? Tudo bem. Interessante que não só você que está agora pensando assim, os meninos também. Oba, hoje é sexta-feira, que maravilha. Quando a senhora aparece aqui, o pessoal vibra. Que bom. Sexta-feira. Doutora Vani Cleide, endometriose. Endometriose. Né? A gente escuta muito falar que são dores crônicas, né, que incomodam muito a qualidade de vida de quem sofre disso. Exatamente, Pedro. É super importante falar da endometriose, porque hoje a endometriose é a principal causa de infertilidade. E sendo a principal causa de infertilidade, isso já preocupa a mulher desde a adolescência até o período da menopausa. Por quê? Porque essa doença exatamente acontece no começo, é na primeira menstruação que essa mulher começa a apresentar alguns sintomas da endometriose. Isso vai até o final. Inclusive, a gente até fez uma arte, Pedro, que a gente pode chamar aqui. Então, vamos ver. Isso, exatamente para mostrar o que é realmente essa endometriose, né? O endométrio é a camada interna do útero, tá? É aquela parte interna que descama todo mês quando a mulher menstrua, ok. O que é que acontece com a endometriose? A endometriose seria esse sangue menstrual que, por algum motivo ainda não conhecido, ele reflui pelas trompas e chega até a cavidade pélvica. Aí esse sangue menstrual, que era para sair e para o absorvente totalmente, ele acaba voltando e se implantando dentro da pelve. Inflamação. E provoca um processo inflamatório, uma inflamação que pode afetar as trompas, os ovários, o intestino, a bexiga e toda a região interna da pelvis. Então, a mulher com esse processo inflamatório, olha, todo mês ela sangra, todo mês gotas de sangue ficam soltas dentro da pelvis. Isso vai grudando no intestino, grudando na bexiga, vai provocando esse processo inflamatório que a gente chama de aderências, e essa mulher tem dores crônicas. Sem contar que isso aí também acaba obstruindo as trompas e ela passa a ter aquilo que a gente chama de infertilidade. Doutora, a cirurgia resolve? Pois é, a cirurgia é uma das formas que a gente tem para minimizar o processo da dor, retirar as aderências e também facilitar o processo da gestação, porque desobstrui as trompas e aí melhora muito a condição dessa mulher de engravidar. Quando ela engravida, a gente já tem aí, durante a gravidez, o tratamento da endometriose, porque o tratamento da endometriose é exatamente evitar que o sangue apareça, evitar a menstruação. Então, ela fica sem menstruar de uma forma que ela vai ficar até psicologicamente melhor, porque também a endometriose, apesar de ser uma doença física, ela também afeta a questão psíquica, porque a mulher ela tem dores crônicas. Pois é, você com dor o dia todo. O dia todo com dor. Quando tem relação sexual, fica com dor. No período menstrual,
são dores insuportáveis. Quando ela vai fazer uma atividade física, principalmente na questão abdominal, ela sente desconforto. Então, é uma mulher que ela tem esse sofrimento, ela chega a ter aquela cara de sofrida, né? E isso pode ser resolvido, sim, não apenas com cirurgia, mas também com o uso de medicações específicas, né? Existem medicamentos que ela vai ficar sem menstruar e também ficando sem menstruar, ela vai ficar sem dor. É uma das estratégias que a gente utiliza. Doutora, a endometriose, ela retrocede com a menopausa? Pois é, a ideia é exatamente isso, né? Quando a mulher parou de menstruar, seja pelo uso de um anticoncepcional, seja por um uso de medicação específica para endometriose, para parar a menstruação, ela fica sem menstruar. Na menopausa, que maravilha, ficou sem menstruar. Porém, o que acontece é que as sequelas da endometriose, elas vão permanecer. Quais são essas sequelas? São as aderências, né? E de qualquer forma, essas aderências, elas produzem já pela própria natureza do organismo da mulher, a doença inflamatória pélvica, né? O processo inflamatório. Então, muitas vezes a mulher tem pós-menopausa e também tem a coisa da dor reflexa, aquela dor psicológica. Ela passou tantos anos da vida tendo dor, que às vezes ela sente dor já de uma forma psíquica mesmo, né? Porque existe a dor. Eu sei que eu vou sentir dor, então quando eu tiver uma relação eu vou sentir dor, então já me seguro, já sinto aquela tensão na pelvis. Que terrível, né, gente? Passar terrível. Dor toda hora. E interessante também que enquanto mais cedo a mulher procura fazer esse diagnóstico, mais, vamos dizer assim, resultado ela tem no tratamento. Qual a faixa etária? Olha só, a gente já recebe meninas assim, com as primeiras menstruações, já a gente desconfia. É mesmo? Porque é aquela menina que chega dizendo assim, a minha menstruação, além de vir muito, né, porque também tem essa questão da quantidade do fluxo, porque o natural é a mulher menstruar de 3 a 5 dias. Claro que isso varia muito, mas é de 3 a 5 dias. Tem meninas que dizem, não, eu menstruo 7 a 8 dias. E o meu fluxo é muito aumentado, tem coágulos. Aí você já fica, né? E é aquela dor que eu paro no hospital, tenho que tomar medicação, tenho que tomar injeção para melhorar. Então a gente percebe que já existe um excesso nessa dor menstrual. E aí começa essa investigação. A investigação não é tão fácil de ser feita, são exames específicos, Pedro, que precisa fazer ressonância magnética, que não é acessível para todas as pessoas, e também um exame que fecha o diagnóstico, a videolaparoscopia. A videolaparoscopia é um exame que é feito pelo umbigo e também vê toda a cavidade pélvica e onde faz todo um rastreamento, limpa mesmo, aspira. Aí sim a mulher tem uma melhora bem importante quando ela faz esse exame. Doutora, quem tem endometriose precisa fazer tratamento para engravidar, acompanhamento? Depende assim do grau da endometriose, porque assim, eu estou falando aqui da endometriose de um modo geral, mas existem graus. A endometriose ela tem do grau leve até o grau mais moderado e grave, né? Quando ela é um grau leve, a mulher pode até engravidar e aí a gente vibra, né? Maravilha, você tem endometriose, mas você conseguiu engravidar, ok, não comprometeu as trompas. Mas às vezes ela tem um grau mais grave, essas trompas estão obstruídas e aí sim ela precisa fazer um tratamento, não só um tratamento clínico, mas ela precisa fazer muitas vezes a fertilização, porque não tem condição de engravidar espontaneamente. É um assunto importante que a gente tem que tratar aqui, por isso que estamos discutindo no Bom Dia Paraíba. Doutora Vanicleide Leite, vamos dar uma pausa. Vamos dar uma pausa, daqui a pouco a gente volta, com toda certeza. Respondendo a sua pergunta. Isso, pode mandar que a gente está por aqui, Pedro. 981819700. Mande sua pergunta agora para a doutora Vanicleide sobre endometriose ou então algum assunto que você queira tratar aqui. Não tem problema não, isso é uma consulta. Perfeito, a gente conversa aqui, olho no olho, a doutora Vanicleide responde tudo. Doutora? Beleza, até já, viu, Pedro? Até já, tá? Espera aí, pessoal, que eu já volto. Até daqui a pouco. Chamo já. 981819700 vai participando. São 6h52. No município de Mataraca já foram confirmados 343 casos de Covid. E por isso a Prefeitura decidiu restringir o acesso à Barra de Camaratuba. E Debrando Neto tem detalhes sobre essa medida, né, mais rígida em Mataraca. Bom dia, Ildebrando. Pedro, é o seguinte, as medidas que você citou aí, elas começam a valer, elas vão vigorar a partir do dia 24 de fevereiro. E aí o que acontece? Restaurantes, lanchonetes, estabelecimentos similares vão poder funcionar, mas somente para entrega em domicílio ou para retirada no local. Lojas e outros estabelecimentos comerciais também vão poder funcionar por meio do serviço de entrega de mercadorias. Não vai se poder mais ir presencialmente até esses pontos de venda. Ainda conforme esse decreto, a fiscalização ela vai ficar a cargo da Secretaria de Saúde,
da Vigilância Sanitária, Secretaria de Turismo, Polícia Militar da Paraíba e demais autoridades municipais por meio dos órgãos de trânsito e de fiscalização. O secretário de Saúde de Mataraca gravou um vídeo para a gente dando mais detalhes de como vai acontecer e também das consequências dessa medida para o município. Vamos ouvir. Esse é um momento de sacrifício. O cancelamento do carnaval não foi uma coisa que nós queríamos fazer. Foi uma coisa que fomos obrigados a fazer por conta da situação. A gente vê hoje que a Paraíba, o Brasil, vive uma segunda onda do coronavírus, que a gente não sabe ainda até quando vai durar e quando essas vacinas vão chegar de forma que venha atender a maior parte da população. Então, o prefeito, junto com a Secretaria de Saúde, tomou essas atitudes que não é bom para a gente, uma cidade turística, ter que fechar sua orla, ter que fechar sua parte turística por conta disso, mas realmente foi o que tínhamos que fazer. Lembrando que Mataraca fica no litoral norte aqui da Paraíba, é o último município antes da divisa com o Rio Grande do Norte. Outra coisa importante, uma medida parecida foi adotada no mês de junho. Inclusive eu tive lá em Barra do Camaratuba para fazer o registro de uma decisão dos moradores. Como lá até esse momento não tinha registro de casos de Covid, por precaução os próprios moradores tomaram a iniciativa de fazer um bloqueio na entrada, não de Mataraca, mas do distrito que é a praia de Barra do Camaratuba. A princípio foi uma iniciativa só de moradores, que depois ganhou a adesão da Prefeitura e da Polícia Militar. E um pouquinho mais na frente foi liberado por conta das flexibilizações que foram feitas. Mas aí os casos voltaram a aumentar, o quantitativo hoje é muito grande para o município e a decisão comum da Prefeitura, junto com a Secretaria de Saúde de Mataraca, foi de mais uma vez restringir o acesso de turistas que vão ali para o município. O que é preciso, mas também é lamentável, porque grande parte da população ali vive em função do turismo. Pedro. É um assunto muito complexo e difícil para todos nós. Obrigado, Hildebrando. Bom dia. Agora vamos conversar um pouquinho aqui no Bom Dia Paraíba. Você manda mensagem, a gente vai trocando ideia. Quero saber o que é que você está pensando, quais são as suas opiniões, né, que são muito relevantes aqui para a gente, tá? 981819700. Também você pode acrescentar uma discussão, sugerir pauta, manda vídeo e foto também. 981819700. Estou esperando, hein? Felipe Freire, olhando esses números da Covid em nosso estado e o comportamento do povo neste carnaval, só comprovamos que o brasileiro não tem espírito de coletividade. Infelizmente, o amor ao próximo, tanto ensinado por Jesus, tem sido jogado no lixo. Hipocrisia. A mensagem do Felipe Freire. Obrigado, Felipe. Realmente, a respeitabilidade não é um forte da humanidade. Definitivamente. Júlio César, do Geisel. Bom dia, Júlio. Não seria a hora de repensar sobre a liberação das escolas? Pois em algumas escolas particulares, crianças estão adoecendo e deixando os pais preocupados. Está pedindo para repensar essa questão, né? Em algumas instituições, uma sala de aula inteira foi interditada porque 3 crianças foram diagnosticadas com Covid. Preocupante, viu, Júlio? Obrigado pela participação aqui no Bom Dia Paraíba. É inacreditável que depois de tanto tempo à espera da vacina, os órgãos públicos, como a Prefeitura Municipal, dificultem o acesso da população à vacina. Essa metodologia drive-thru exclui a grande maioria que não dispõe de veículos. É muito triste isso. A participação do Edivaldo Júnior da Torre aqui no Bom Dia Paraíba. Obrigado, Edivaldo. Luciana, bom dia. As pessoas não estão se conscientizando. A pandemia não acabou. Se cuidem. Mesmo tomando a vacina, usem máscara. Não se aglomerem, façam uso de álcool 70%, tenham amor à vida. Luciana dos Bancários. Obrigado, Luciana. Que as pessoas façam isso, tá? A mentalidade aí tem que ser essa mesmo. Um absurdo, só vacinam pessoas que estão dentro dos carros, drive-thru, e as pessoas mais pobres, idosas, que não têm carro, como serão vacinados? Isso está gerando também muita repercussão. O pessoal está comentando bastante aqui no Bom Dia Paraíba. Só uma questão aqui para reforçar. A gente teve a participação do Dr. Fernando Chagas, né, falando sobre essa questão da vacinação, e essa metodologia foi repensada e as pessoas que não têm carro, né, também poderão ser vacinadas, né? As pessoas que vão eventualmente a pé poderão ser vacinadas, no caso a partir dos 85 anos, que é essa nova fase da vacinação aqui na capital. São 6h58, gente. O bairro do Geisel, aqui em João Pessoa, concentra, você sabe, né? Ali na avenida principal tem um monte de restaurante, bar, café, espetinho. Eita, adoro um espetinho. Por causa disso, a Prefeitura de João Pessoa reconheceu essa área do Geisel, a avenida principal, como sendo corredor gastronômico, cultural e de lazer da cidade.
Uma via que reúne diferentes opções para quem quer comer e beber. Quem já veio aqui pela Avenida Juscelino Kubitschek já deve ter percebido isso e até dado uma paradinha por aqui. Mas não é durante o dia não, é à noite. Então bora ver como é a movimentação por aqui? Vem comigo! São mais de 20 estabelecimentos pela rua toda, vai do cafezinho até uma comida mais reforçada. E eu tô vendo que tem um espetinho aqui, bora falar com a dona? Boa noite! E aí, o que é que a senhora tem aqui, hein? Então, eu tenho frango com bacon, carne suína, tenho também moela, o pessoal gosta muito de moela, é bem procurado moela, coração, ovo com bacon, asinha de frango, salsichão, pão de alho, carne, tanto faz, ou capa de filé ou cupim, né? Que o povo procura muito. Tenho também o frango e o coração de frango. Eu tô vendo que tem uma variedade de sabores, né? Agora me fala aí, qual que é o carro-chefe daqui? O carro-chefe daqui é o frango com bacon, o pessoal já vem direto pegar ele. Frango com bacon acompanhado com macaxeira e vinagrete e farofa. Dona Cleonice mora num bairro próximo e aproveita a programação com a família. Toda semana a gente tira um dia para vir, assim, um dia que não tenha muito movimento, e a gente vem comer um espetinho. A família de Jack foi uma das pioneiras no comércio daqui. E ele sabe que o que chama a atenção da turma é essa variedade de opções. Tem bar, tem lanchonete, tem restaurante chinês, japonês, tem padaria, tem... Resumindo, o Geisel hoje é uma cidade. Tem tudo, né? E por lei, a Avenida Juscelino Kubitschek foi reconhecida como corredor gastronômico, cultural e de lazer aqui da cidade de João Pessoa. E aí a Prefeitura pode realizar parcerias com instituições públicas e privadas para fornecer cursos de formação e capacitação para essas pessoas. Pode também destinar espaços para a instalação de parque food truck, feiras e outros eventos do tipo. E com isso trazer crescimento econômico para essa região. Eu acho que vai dar uma visibilidade bem maior no nosso bairro, né? E vai vir muita gente de fora. E aqui sim tem muita coisa boa aqui no Geisel. Orgulhosa. Eu não sabíamos na verdade, mas ficamos felizes. Isso influi também no crescimento não só do nosso café, mas de todos os estabelecimentos da região, por ter esse reconhecimento, né, da avenida. Eita, um cafezinho, hein? Aí é para maltratar o apresentador aqui. Gente, por conta do aumento dos casos de Covid, uma sugestão, você vai lá aproveitar o gás, mas pede a comida antes, aí você vai lá, pega e volta para casa, para não estar aglomerando, para evitar esse problema, tá? Só uma questão de conscientização. Não deixe de frequentar, só tome os cuidados prudentes e necessários. São 7h01, tá passando rápido, né? O tempo tá passando rapidinho. Daqui a pouco a gente volta, primeiro intervalo do Bom Dia, já detalhes de uma notícia de aumento do preço dos combustíveis. De novo, gente, mais um aumento para conta, mais um e o bolso não aguenta mais não. E amanhã em Campina Grande começa um novo sistema de vacinação contra a Covid. O município vai adotar o drive-thru, o pessoal sendo vacinado dentro do carro. A gente vai dar detalhes de como vai funcionar, né? E quem tem direito. Também vamos voltar a falar com Ítalo de Lucena sobre a ocupação de leitos aqui na capital. Já é muito preocupante o aumento da ocupação desses leitos. Ele está em outro hospital particular de João Pessoa e vai trazer informações da situação, da amostragem por lá. E a doutora Vanicleide Leite volta já para tirar a sua dúvida pelo 981819700. Mande sua mensagem, é um papo íntimo aqui do Bom Dia Paraíba, tá? Estou esperando que a gente quer responder o seu questionamento. E agora tem a participação do telespectador que abrilhanta, que enriquece os nossos dias aqui nas TVs Cabo Branco e Paraíba. Vem chegando aí, vai. Eu sou Laurita de Patos. Bom dia, Paraíba. Volta já. Bom dia a todos. Fala, gente, bom dia para você que chega agora, que está acompanhando, assistindo a gente. Obrigado, tá, por sua presença, é muito bom te ver. São 7h05, tudo muito caro, a gente está vivendo uma situação muito instável, economicamente falando também, e trazer notícia de aumento é muito difícil, mas os combustíveis vão subir de novo, a partir de hoje,
já subiram, né? Já subiram. Estão subindo tanto aí que a gente perde até a noção de quantos aumentos já aconteceram. A questão é a seguinte, tá todo mundo liso e não tem mais como economizar. Não sei se você está passando por isso em casa, né? Que anota as contas, já procura cortar o gasto aqui, cortar o supérfluo ali, mas não tem mais de onde tirar. E a locomoção está cada vez mais comprometida, porque a gente só está saindo de casa o essencial por conta do aumento dos combustíveis. Me ajuda aí, Zuília Davi. Olha, tá difícil, viu, Pedro? Parece até uma notícia repetida, né? Que a gente costuma trazer sempre aqui no Bom Dia Paraíba, nos nossos telejornais, aumento no valor dos combustíveis, mas não é coisa antiga, não. É mais um, gente. Pode acreditar. Dessa vez, a Petrobras anunciou um aumento no preço médio da venda do diesel. O litro vai passar a custar R$ 2,58. Só para o pessoal lembrar, isso representa 0,34 centavos por litro, 34 centavos por litro. Já o valor da gasolina, do litro da gasolina, vai passar a ser de R$ 2,48, isso lá na refinaria, tá, gente? Um aumento de 23 centavos por litro. Mas isso reflete diretamente, claro, nos postos de combustíveis, né? Automaticamente, né, quando esses postos já fazem essa compra com valor alterado nas refinarias, já aumentam os valores aqui para os consumidores. Eu mesma, quando fui hoje para o trabalho, já percebi em alguns postos ali da Epitácio, já havia alteração no preço do litro da gasolina. A gente conversou com o presidente do Sindipetro para falar também sobre como esse aumento impacta para os donos dos postos. E ele falou sobre isso, vamos ver. O quarto aumento já desses menos de 60 dias do ano, quase 34% no preço da gasolina e 27% no preço do óleo diesel. A recessão está vindo aí, as vendas já estão despencando. Acredito que a gasolina passe dos R$ 5,00 já agora com esse novo aumento. Realmente é muito preocupante o cenário do combustível brasileiro, entendeu? O ganho da população não condiz com essas altas de preços sucessivas. Se o governo não intervir com a redução urgente na redução de impostos, o consumidor ainda tende a amargar outros aumentos ainda pela frente. Pois é, e ontem, né, antes mesmo desse anúncio, de mais um anúncio de aumento no valor do preço dos combustíveis, o Procon Municipal divulgou uma pesquisa feita em pelo menos 80 estabelecimentos aqui da capital, levantando aí os valores já praticados ontem aqui na capital. E a diferença foi de 9 centavos o aumento no valor do combustível, da gasolina. O maior preço cobrado, olha só, passou de R$ 5,03 para R$ 5,09. Isso num posto localizado lá no bairro de Tambaú. Já o menor preço do litro do álcool também subiu em comparação com a última pesquisa feita pelo Procon, de R$ 3,43 para R$ 3,47, isso em 5 postos da capital. E aí a gente fica se perguntando, né, em casa, muita gente que não tem transporte, né, privado, para quem não tem um transporte particular, se fica se perguntando, será que isso interfere também na minha vida? É claro que sim. A gente está aqui com o economista Cássio para conversar conosco sobre mais esse aumento, né, Cássio? A gente tenta até formas diferentes de explicar para o pessoal em casa como é que esses preços são reajustados e com tanta frequência. Só para relembrar, como é que é feito esse reajuste lá da Petrobras nas refinarias e como eles vêm parar aqui nas bombas? Bom dia. Bom dia, Zuília. Bom dia a todos. Esse reajuste ele se dá em 3 etapas, né? Desde 2016, que a Petrobras passou a adotar uma nova política de determinação de preços dos combustíveis. Então, a primeira fase é justamente o reajuste nas refinarias. Esse reajuste sai da refinaria, é repassado para as distribuidoras e das distribuidoras ele é repassado para os postos de combustíveis. Então, hoje, os preços nacionais, eles acompanham os preços internacionais. Então, uma mudança nos preços do petróleo no comércio internacional, isso afeta diretamente os preços locais. E há como também o governo federal ter uma intervenção para dar um freio mesmo nessa quantidade de reajustes tão recorrentes? Como esse Petrobras ela é tida como uma instituição independente, né? Então o governo federal ele não pode alterar diretamente esses reajustes dos preços. O que pode ser feito é mudar as alíquotas tributárias, né? Porque 44% do preço do combustível ele é dado por impostos, né? Em torno de 16% são impostos federais
e o restante são impostos estaduais, que é o ICMS, no caso do estadual. E aí, para o consumidor que abastece toda semana, de 15 em 15 dias, tem alguma estratégia que ele pode fazer para buscar um preço mais barato? A gente observa também que alguns postos têm clubes de fidelidade, né? E até com valores um pouco mais baixos, digamos assim, de R$ 4,90, por exemplo, tem postos cobrando R$ 4,76, R$ 4,74 com essa fidelidade. É interessante para o consumidor ir fazendo fidelidades em cada posto para tentar um valor mais barato? Sem dúvida. Eu acho que você ter a fidelidade, manter-se atento a fazer pesquisas também, a acompanhar os preços, aos órgãos que regulamentam isso, inclusive o PROCON é um deles. Vocês podem também acompanhar essas pesquisas que são feitas de forma periódica. Quando passar a pandemia, a gente pode voltar a ter aqueles hábitos de dividir um transporte. A maioria dos brasileiros, ela andam em carros sozinhos, né? Só vai uma pessoa no carro. Então, compartilhar transporte também é uma alternativa para tentar reduzir um pouco esse custo. E Cássio, falando sobre como o valor dos combustíveis interfere na vida de todos os brasileiros, né? Não é só quem tem um carro particular, mas o preço do combustível acaba influenciando muitos outros setores? Eu costumo dizer que o preço do combustível, ele não vem só para o carro, né? Ele vem também para a mesa, porque você acaba afetando o custo de transporte, você acaba afetando o preço dos alimentos, e a gente sabe que o petróleo, ele dá origem a vários outros itens, né? Ele é insumo para vários outros itens, a produção do plástico, por exemplo. Então, esse reajuste, ele acaba se reverberando em vários setores, é um aumento em cadeia. Muito obrigada, Cássio, pela entrevista. A gente lembra, né, que é toda uma questão, é um contexto, né, social que a gente vive aí com o valor do petróleo, dos combustíveis, procurar alternativas também, quem sabe, né, de formas de biocombustíveis, pode ser um caminho, já está acontecendo também. Ou seja, é a sociedade tentando se reformular e se adaptar, né, a esse novo contexto. Pedro, é com você. Obrigado, Zuíla. O negócio agora é andar a pé, pedalando, né? Tentar resolver tudo em uma saída só, porque ficar indo e voltando para resolver várias coisas está extremamente inviável com tantos aumentos. Está muito caro. A gente, por exemplo, no bairro dos IPs, estava R$ 4,78, hoje está R$ 4,88, né? Quer dizer, aquelas plaquinhas que o povo muda do combustível, muda toda hora. Pensa no rapaz que trabalha, é esse rapaz que muda o preço dos combustíveis. Trabalha muito esse rapaz, porque na BR aqui, imagens ao vivo da BR-230, nosso repórter cinematográfico Everton Lima está mostrando aí, a gasolina comum R$ 4,96, aditivada mais de R$ 5,00, o etanol R$ 3,89, o diesel tá caro também, então não dá para ver tudo, mas tá caro. E o funcionário que vai mudando as placas aí tá com um trabalho acumulado nesse período, porque, convenhamos, eu falo sempre aqui no Bonito, tá difícil sobreviver está cada vez mais caro. 7h13, agora tem Papo Íntimo aqui no Bom Dia. A gente vibra com a doutora Vani Cleide quando ela chega aqui, não só porque é sexta-feira, mas porque os assuntos que ela aborda aqui são muito importantes, né? Muito importantes. Mas que a gente gosta que a senhora passa no corredor ali, doutora Vani Cleide. Sexta-feira! É sexta-feira! Coisa boa, né, Pedro? Eu falo pro Tiago Baracuí, que está aqui às terças, né? Tiago, prefiro a doutora Vani Cleide, porque é sexta-feira, viu? A semana ainda está longa. Exatamente, Pedro. Vamos continuar conversando? Vamos sim. Para quem está chegando agora, já tivemos a primeira participação do Papo Íntimo falando sobre endometriose e agora vamos responder a sua pergunta sobre endometriose ou então algum assunto que você queira tratar aqui no Papo Íntimo, tá? Perfeito. Doutora, vamos lá. Bom dia, né? Nem dei bom dia. Bom dia, Pedro. Agora sim, oficialmente, porque eu me emociono quando eu te vejo. Fui diagnosticada com endometriose aos 59 anos. Sofri um bom tempo com dores terríveis. A médica que fez o procedimento não conseguiu fazer a retirada total e me disse que se retirasse tudo danificaria meu colo. Esse problema pode voltar a crescer, já que eu entrei na menopausa? Olha, acredito que não mais, até porque já retirou uma boa parte, né? Me parece que o útero, o ovário e tudo mais. E nessa faixa etária não tem mais, a endometriose não tem mais atividade. Então, fica tranquila que o que pode acontecer seria aquelas dores reflexas devido às aderências, mas a endometriose você está livre. Não, fique tranquila. A doutora Vani Cleide falando é para relaxar mesmo, tá? Obrigado pela participação. Bom dia. Tenho 47 anos, tenho mioma e muita vontade de engravidar. O mioma é grande, mas todos os meses a minha regra é normal. Na menstruação.
Menstruação, É menstruação, a regra é menstruação. Ainda bem. Falei aqui sem saber de nada. Ainda porque a doutora Vani Cleide está do lado, eu confio demais. Ainda pode engravidar, doutora, nesses casos? Pois é, 47 anos já é uma idade que requer um certo cuidado. Em relação ao mioma grande, também. Então, acredito que precisa fazer uma avaliação, retirar o mioma para deixar esse útero ok e, com certeza, uma fertilização vai ajudar bastante nessa faixa etária já. Hoje em dia, Pedro, as mulheres, mesmo na pós-menopausa, elas podem engravidar fazendo um tratamento com fertilização in vitro. Né? Então, tudo é possível. Tudo é possível. Então, tem um custo elevado, né? Bem elevado, mas é possível. Mas é possível. Marilene do Valentina, tudo bom, Marilene? Bom dia. Tenho 53 anos, tenho endometriose, mioma, estou na menopausa e queria saber se ainda preciso fazer cirurgia, pois não está mais menstruando, doutora. Pois é, Marilene, fica tranquila que se você não está menstruando mais, a endometriose ela vai cessar. E aí, olha, é só esperar, porque menopausa regride toda aquela estrutura, tanto da endometriose como também do mioma. Fica tranquila também, né, Pedro, porque a menopausa ajuda muito em diversas situações. Miomas e endometriose, com a menopausa a gente já tem uma boa remissão. Então... Ouviu, né, Marilene? Fique tranquila. Pessoal do Valentina, bom dia para todo mundo. Mais um aqui, vamos lá, 981819700, o pessoal vai mandando mensagem para a gente aqui no Bom Dia Paraíba. Bom dia, em setembro, Adriana, em setembro de 2020 tive bebê, meu parto foi muito delicado, tive hemorragia e quase perdi o útero. Meu bebê vai fazer 5 meses e como ele só mama, ainda não fui ao médico. Preciso ter acompanhamento ginecológico com urgência? Pois é, Adriana, a gente sempre recomenda que com 4 meses de pós-parto, sim, faça uma avaliação. Porque, Pedro, o pós-parto é aquele momento que a mulher tem essa transformação de retorno ao corpo anteriormente, né? Que ela tinha antes de engravidar. São 4 meses? São 4 meses que a gente recomenda. A Adriana já está com 5. Adriana, a gente sempre pede para voltar, exatamente porque para ver se o seu peso já está retornando ao normal, se sua menstruação já está de volta ou não, te explicar a respeito da amamentação, método contraceptivo, vale a pena. E fazer um citológico preventivo. Precisa ir, sim. Não tanta urgência assim, mas precisa ir. Adriana, obrigado. Quando eu digo não com tanta urgência, Pedro, é porque hoje a gente tem que fazer uma avaliação entre o risco e o benefício, por conta da questão da pandemia. Então, às vezes, não é prudente sair de casa, fazer determinadas avaliações, se não há uma urgência, né? Vamos continuar. Vamos. Maria do Bessa, tenho 47 anos, nesse mês a minha menstruação veio 10 dias antes da data prevista. Isso é normal, doutora? Pois é, Maria. É normal por conta da sua faixa etária. A partir de 40 anos, a menstruação pode começar a vir mais cedo ou atrasar, é normal. Faz parte do processo. Fica tranquila aí que vai dar tudo certo. A menopausa é assim mesmo. Vai dar tudo certo, Maria. A doutora Vani Cleide tranquiliza todo mundo aqui. Tem que ser. A senhora com essa gentileza e principalmente conhecimento, né? Conhecimento. Uhum. Carla, bom dia. Tenho uma sobrinha com 10 anos que tem um fluxo menstrual muito intenso, junto com muitas cólicas. Isso pode ser endometriose? Pois é, Carla, precisa sim fazer uma avaliação. Isso vai para aquele início que a gente falou a respeito das adolescentes que já começam com esse tipo de situação. Não posso te afirmar que já é endometriose, mas posso te afirmar que sim, ela precisa de uma avaliação para prevenção, porque uma menina com 10 anos, já com fluxo muito aumentado, com muita cólica, Pedro, já é um começo da adolescência, né, e dessa aceitação de ser mulher, já com bastante dificuldade. Então, minimizar isso aí é super importante. Obrigado pela participação, tá, Carla? 981819700. Agora, minha amiga Vânia de Campina Grande. Bom dia. Mesmo com a bexiga vazia, no momento do orgasmo, sinto vontade de urinar. O que é que está acontecendo? Não tenho infecção urinária. O que é que a Vânia... Qual a resposta para a Vânia, doutora? Ô, Vânia, olha só. O que acontece durante o orgasmo é exatamente uma reação reflexa do corpo todo. Então, pode ser sim que você fique focada nisso aí e possa te dar essa vontade de fazer xixi no momento. Mas não é algo preocupante, não se preocupe. Já que você disse que não tem infecção urinária, faz parte do seu processo. Não se preocupe que não é uma doença, sabe, Pedro? Faz parte do processo. A mulher fica focada, preocupada, né? Relaxe, né? Relaxe. Obrigado, Tavânia. Bom dia. Uma criança de 10 anos que ainda não menstruou, mas se queixa de dores na região do baixo ventre. Pode ser um primeiro sinal de menstruação, doutora? Sim, é interessante. 10 anos hoje a gente já coloca como aquele pré-menstrual. É observar. Claro que nem toda dor
né, na barriga de uma criança, de uma menina, possa ser alguma questão ginecológica, né? Pode ser até uma parasitose intestinal, mas é importante já levar em consideração isso. Levar a menina no pediatra ou então no ginecologista faz bem à saúde da menina, até mesmo a saúde psicológica dela já ir se acostumando com esse processo de a menstruação vai vir, é assim. É super importante essa explicação para a menina que está ficando mocinha, sabe, Pedro? A educação sexual para a menina começa aí nesse processo da menstruação também. Tem que falar, tem que ser muito transparente nisso. Isso, né? sim, sim. Tenho endometriose e uso medicação para não menstruar, porém tenho sentido dores fortes quando tenho orgasmo, como se fosse uma cólica menstrual bem forte que dura alguns minutos e depois passa. O que pode ser? Exatamente. A endometriose, ela produz esse processo inflamatório, que, claro, o que é o orgasmo? O orgasmo é toda uma reação que o próprio corpo tem, né, de entumecimento. Quando eu falo entumecimento, é um fluxo de sangue, principalmente na região pélvica. E aí, se tem endometriose, vai sentir essa presença desse fluxo de sangue e, de fato, pode sentir esse desconforto. Conforme você mesma falou, rapidamente passa, exatamente porque ocorre o relaxamento. Faz parte do processo, tanto da endometriose como da questão do orgasmo. É isso. Doutora aí, Vanicleide Leite. Sim, Pedro. Não queria. Mas chegou o final. Chegou a hora né? de dar tchau para a senhora. Exatamente. Obrigado pela participação Obrigada mais uma a vez. você, Pedro. Ótimo final de semana. Pra tá? gente. E a gente vai manter o recadinho para o pessoal de ficar em casa, usar máscara, tomar cuidado, lavar as mãos, passar álcool gel, porque nunca é demais essa recomendação, né, Pedro? Sim, principalmente do que a gente está vivendo hoje, né? Exatamente. Porcentagens altíssimas. Exatamente. Então, doutora, obrigado. bom final de semana para você. Beijo, pessoal de casa. Até Bom sexta. fim de semana e Pra você volte também. logo na Se sexta-feira Deus que vem. quiser, Estou Pedro. ansioso por Tá sua bom presença também. aqui. Tchau, querido. Um abraço, bom dia. São 7h22. No início do Bom Dia Paraíba, a gente falou sobre a situação da ocupação dos hospitais públicos aqui da capital, que só tem aumentado, né, nos últimos dias, atingindo 74% dos leitos ocupados. 74%. Se continuar subindo assim, da UTI para adultos, né? 74% de UTI para adultos. Se continuar dessa forma, as pessoas correm o risco de morrer sem chance de respirador, né? O atendimento médico é muito sério. Aquele medo, aquele receio inicial da pandemia, né? Depois de quase um ano, esse fantasma continua aí aterrorizando, trazendo tantas preocupações para todos nós. E o que a gente vê é que as pessoas não se cuidam, o que é mais preocupante ainda. A situação dos leitos dos hospitais particulares também é muito complicada. A gente já trouxe isso aqui no Bom Dia Paraíba no comecinho. E agora o Ítalo de Lucena vai trazer informações de outro hospital particular de como é que está essa questão da Covid por aí. Bom dia, Ítalo. Pedro, bom dia a você. É perfeito isso aí que você falou. É importante as pessoas estarem se cuidando. É importante todo mundo saber que não é um alerta à toa. É um fato que está acontecendo. As UTIs estão cheias, as enfermarias estão cheias. Aqui na Paraíba, sim. A gente já mostrou no início do Bom Dia Paraíba de hoje a situação em um hospital particular aqui de João Pessoa, que teve que fazer uma nova UTI às pressas, com 10 leitos. E mesmo assim tem muita gente internada na UTI, tem muita gente entubada, inclusive. Se a gente fizer um passeio aí pelos números dos hospitais públicos, o Hospital Clementino Fraga, que é referência no atendimento a pacientes com Covid, está com 100% dos leitos de UTIs ocupados e também 95% das enfermarias ocupadas. O Hospital Metropolitano, em Santa Rita, tem de 31 leitos, 25 ocupados, isso em enfermarias, e em UTIs de 33, 24 estão ocupados também. A gente traz esses números e agora eu vou conversar aqui com o médico intensivista, o Dr. Ciro Leite Mendes, que vai falar para a gente um pouco sobre a situação que ele encontra dentro das UTIs. Dr. Ciro, é demais a gente falar que a situação está tão grave quanto no início, quanto aquele mês de junho, de maio do ano passado. Bom dia para o senhor. Bom dia, Ítalo. Bom dia, telespectadores. Não é demais, não. A sensação que nós estamos tendo é de que está parecendo ser pior do que da primeira onda. Nós temos notado já há 2 semanas um aumento significativo e nessa última semana, nesses últimos dias, nos parece que a coisa está começando a sair de controle. E é importante que a população tenha consciência e esteja ciente desses fatos, porque para procurar manter o distanciamento social, manter o uso de máscaras, manter todos os cuidados que todos nós já sabemos que são importantes
para prevenir o contágio dessa doença. Além do número alto de pessoas contaminadas, existe um quadro mais agravado da doença, não é? Nos está parecendo que os pacientes que estão internando nas UTIs são um pouco mais jovens e que têm mais disfunções orgânicas, ou seja, são pacientes mais graves que precisam de mais cuidados e, consequentemente, demoram mais tempo para sair da UTI. E isso não é uma opinião pessoal só minha. Eu tenho conversado com colegas dos hospitais de João Pessoa de uma maneira geral e do Brasil, que eu tenho um conhecimento relativamente grande com os intensivistas do Brasil, porque fui presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, e o que eles nos dizem é exatamente isso, que os pacientes que estão internando na UTI são mais jovens e têm mais disfunções e são mais graves. Ou seja, numa situação como essa, onde é preciso ter uma internação maior, pode chegar um momento em que uma pessoa precise de um leito de UTI, independentemente de ser na rede pública ou privada, e esse leito esteja ocupado já há bastante tempo por outro paciente. Esse sempre vai ser o nosso grande temor, né? De haver um colapso das instituições de saúde, das equipes de saúde, dos recursos de terapia intensiva, e o afluxo muito grande de pacientes às UTIs termine por sobrecarregar o serviço de saúde, os serviços de saúde e, consequentemente, o serviço de saúde entrar em colapso, como aconteceu em Manaus. Então, a gente tem que se prevenir e se preocupar bastante com isso. Doutor Ciro, para o senhor, enquanto médico, agora um depoimento pessoal, como é estar trabalhando no combate à Covid-19 dentro de UTIs e vendo esse aumento de casos, esse agravamento da situação há um ano já? Pois é, a gente temia que isso pudesse acontecer, mas sempre ficava com a esperança distante de que não, a vacina vai chegar, vai dar tempo, mas o que de fato não aconteceu. Então, se a gente estava já resgatando os limites das nossas forças e agora vamos ter que puxar energia de lá de dentro para poder continuar, porque não só porque é nossa função, mas porque a população precisa de nós, né? Então... Hoje em dia a gente tem também um número maior de jovens se contaminando, não é? Aqui vocês conseguem perceber isso na UTI? É um pouco mais. As pessoas jovens, de uma maneira geral, elas são um pouco mais resistentes e por isso se expõem mais, inclusive, e terminam expondo os parentes de mais idade em casa, por exemplo. Mas nós temos notado que essa doença é terrível, ela não poupa ninguém. Não existe garantia pelo fato de você ser jovem, você não vai ter uma doença gravíssima e eventualmente até morrer. Eu já vi meninas de 22 anos, meninas de 23 anos, 24 anos de idade, internadas em estados gravíssimos. Alguns morreram. Então essa doença não poupa e é imprevisível, então não pode se confiar. É uma doença que atinge toda a família. Sim. Você não pode achar que pelo fato de você ser jovem, você está isento de ter complicações, inclusive de morrer. Qual a mensagem que o senhor passa para os nossos telespectadores, para pessoas que muitas vezes ainda estão confiando na juventude, estão confiando que não vão se contaminar? Exatamente essa, de que não se confiem. Não se fiem pelo fato de ser jovem, de ser saudável, de ter passado de atleta ou qualquer coisa parecida, que você vai ficar isento de ter uma doença grave. E mesmo que você não tenha uma doença grave e não vá para a UTI, não corra o risco de morrer, passe isento pela doença, existe também o risco de você transmitir para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô e perder entes queridos seus por conta de uma negligência. Então, normalmente quando a gente vê a situação dos hospitais particulares, a gente espera também por um reflexo em hospitais públicos, né? E hoje em dia a gente vê essa grande preocupação nos hospitais privados de estarem cheios. O senhor acredita, enquanto médico, que isso pode também se espalhar por outros hospitais? Com certeza. E esse padrão tem se repetido, já aconteceu aqui em João Pessoa e tem se repetido nas outras cidades. Primeiro começa nos hospitais privados e dali a 10, 15 dias a coisa começa a aumentar e piorar nos hospitais públicos também. As notícias que eu tenho tendo é que, e ainda bem que a gente teve a experiência passada, né, de que está existindo uma mobilização novamente dos setores públicos para poder ampliar o número de leitos de UTI
e ampliar também o número de prestadores de serviço de saúde para poder conseguir dar conta dessa demanda aí, que vai com certeza aumentar nos próximos dias. Que situação difícil, doutor. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigado a você, Luiz. Espero que as coisas melhorem aí no futuro com a vacina sendo disponibilizada aí o mais rapidamente possível. É o que esperamos. Muito obrigado ao senhor pelo trabalho que tem feito aqui como intensivista e a todos os médicos, né? Toda a equipe médica que trabalha incansavelmente. Quando eu digo incansavelmente é literalmente, não pode cansar, não pode parar, porque a doença está aí e infelizmente, Pedro, os casos estão aumentando e muito aqui na Paraíba, viu? Volto com você. O avanço é visível, né? E como as autoridades estão falando, reafirmando que é preciso intensificar os cuidados. Obrigado, Ítalo. Bom dia para você. São 7h31, gente. Em Campina Grande, a vacinação dos idosos vai ser no sistema drive-thru. É o povo dentro do carro recebendo a vacina. O drive-thru funciona dessa forma, né? O idoso recebe a vacina de dentro do carro. Agora, imagens aqui da BR-230. Nossa, gente, um engarrafamento grande na área ali do Castelo Branco, BR-230, sentido João Pessoa Cabedelo. A gente mostrou aqui no comecinho do Bom Dia Paraíba que houve um acidente muito sério, né? Esse acidente aí, começamos o jornal com essa imagem. Um homem morreu por conta dessa batida, a colisão entre uma moto e um carro. O motociclista estava na contramão com os faróis apagados, ainda era madrugada, ainda estava escuro. Então a condutora do carro não teve como, né, evitar o acidente, o motociclista morreu no local, então por isso ainda tem reflexos dessa batida. No trânsito está muito engarrafado nesse momento, 7h36, muita gente saindo de casa para o trabalho, então é preciso ter paciência se você vai pegar a BR no sentido João Pessoa Cabedelo, porque está muito engarrafado. No outro sentido está fluindo bem, tem muito fluxo, mas sem retenções. 7h36, agora tem a previsão do tempo aqui no Bom Dia. Vamos conferir a tábua de marés para hoje. Às 9h11 vai estar 1,80 m, 3h30 da tarde 90 centímetros e 9h49 da noite 1,70 m. Imagens de João Pessoa, da nossa capital. No litoral, o dia vai ser de nebulosidade variável com chuvas pontuais e passageiras. Tem uma nuvenzinha ali um pouquinho carregada, o céu está um pouquinho fechado hoje. Agora vamos dar um pulinho lá em Campina Grande, na região do Agreste. Imagens da Torre da TV Paraíba, nebulosidade variável com chuvas pontuais e passageiras. Bom dia para todos aí na Rainha da Borborema, assistindo ao Bom Dia Paraíba. Aquelas nuvens carregadas e aquele friozinho que sem dúvida está fazendo lá em Campina Grande. Informações do nosso colunista de política, Laerte Cerqueira. Ele vai fazer um resumo das principais notícias do estado, do cenário político aqui da Paraíba. Em Cabedelo, o Ministério Público do Trabalho requisitou a auditoria do SUS para investigar denúncias de fura-filas. E hoje o presidente da República vai estar fazendo uma passagem rápida aqui pelo estado. Ele chega daqui a pouco lá em Campina Grande. Agora tem a sua participação aqui no Bom Dia. Mande seu vídeo, não esquece não. Você me prometeu esse vídeo, hein? A gente recebe um monte aqui, não quero receber mais. E de todo o estado. Você grava no seu celular dizendo Bom Dia Paraíba, volta já. Seu nome, mostra a sua família, se quiser, o seu café da manhã, fica a seu critério. O importante é estar participando. Aí você manda esse vídeo para o 981819700. Porque o Bom Dia Paraíba volta... Oi, gente, meu nome é Maria Clara e Bom Dia Paraíba volta já! Gente, te contei que o diesel e a gasolina estão mais caros e Zuila Davi está percorrendo alguns bairros aqui da capital para mostrar o preço dos combustíveis, principalmente a gasolina. Tu tá onde, Zuila? Oi, Pedro. Bom dia mais uma vez a você e a todos. Olha, a situação tá assim, o pessoal vai passando, né, pelos postos, viu um preço mais atrativo, parou. Isso está acontecendo aqui no final da Epitácia, aqui no sentido centro, nesse posto aqui que fica na esquina. Olha o valor da gasolina comum, R$ 4,69 e o etanol comum, R$ 3,47. Bom não tá não, né? Ainda tá caro, mas se compararmos com os preços praticados em vários postos aqui da capital, que superam R$ 4,90, quase R$ 5,00 no valor da gasolina, o pessoal já tá parando por aqui, olha, já tem bastante carro por aqui, muita gente chegando, acredito que ao longo do dia, né, se esse preço continuar nesse valor mesmo, o pessoal vai vir. E além da gasolina, que está esse preço, está valendo a pena sim, gente, abastecer com álcool, R$ 3,47. Eu estou aqui com o seu Antônio,
que vai abastecer com álcool, né, seu Antônio? Fazendo a relação gasolina, álcool, está valendo mais a pena o etanol. Bom dia. Bom dia, com certeza. A gente tem que incentivar a população para que coloquem álcool. O álcool tem suas vantagens. O álcool é melhor para o carro, limpa o carro. O álcool não agride a natureza. É muito melhor, muito mais viável. E a relação em valores da gasolina para o álcool está dando R$1,20, R$1,30, chega em alguns postos. Então, temos que incentivar o pessoal a colocar álcool. Dentro da cidade, a média é muito melhor do que a gasolina por causa do valor. Na estrada, não. A gasolina ela sobressai por causa da quilometragem. Então, a gente tem que incentivar, pedir o cupom fiscal e abastecer com álcool. Quanto tempo que o senhor abastece com álcool? Sempre faz essa conta, a relação quando está mais vantagem, quando é mais vantajoso abastecer com álcool, você faz isso? Sim, sempre faço a questão o que é mais vantajoso. E a questão que a gasolina, nos postos de gasolina, ela apodrece, a gasolina ela se estraga. Então, se a gente coloca álcool, vai incentivar os postos de gasolina a baixarem, a fazer promoções, a diminuir um pouco a margem de lucro deles. Com isso, eles vão baixar, vão reduzir, porque todo mundo vai procurar álcool. Aí uma estratégia. Muito obrigada, viu, seu Antônio, pela entrevista. Uma estratégia, né, dos consumidores que estão tentando aí driblar a situação, né, Pedro? Porque os valores estão altos, não está nada fácil para o consumidor, para o trabalhador que tem que sair todos os dias, né, de carro para trabalhar, para pegar transporte público. Daqui a pouco a gente vê também aí, né, o preço do valor dos combustíveis interferindo em toda essa cadeia. Então está sendo assim, onde a gente passa, que vê um valor menos ruim, digamos assim, o pessoal já está parando para abastecer. Está acontecendo aqui, ó, só lembrando, finalzinho da Epitácio, aqui no sentido do centro, R$ 4,69 o litro da gasolina, R$ 13,43 etanol comum. Está sendo assim, viu, Pedro? É o jeito, é só na sorte. A gente parou, viu o preço, vamos abastecer logo aqui e colocar o que tem, né, a quantidade. Nem todo mundo tem dinheiro para estar enchendo o tanque toda semana, e aí a gente vai se virando. É o jeito, é com você. Obrigado, Zila. A gasolina R$ 4,69, a etanol R$ 3,47, mas pode mudar a qualquer momento, né? O pessoal vai passando, viu o combustível num preço mais acessível e parou. Se você estiver saindo de casa agora, se passar em um posto que está com um preço, né, razoável, porque está caro em todo canto, mas razoável, abasteça logo, não deixa para depois não, porque isso aí pode mudar, essas plaquinhas podem mudar numa fração de segundos, né? Bora começar, 981819700, o que é que você está achando do preço dos combustíveis, hein? Vamos, outros assuntos também que você queira comentar. Marcos do Cristo, onde estão os ônibus da linha Cristo Epitácio? Um absurdo a retirada dessa linha, com a palavra CEMOB, viu, Marcos? Que tem também espaço aqui no Bom Dia para responder ao nosso amigo Marcos, que está na bronca. Cadê os ônibus da linha Cristo Epitácio, hein? Procura-se. Bom dia, aqui em Bananeiras já tem dias que a gasolina está custando R$ 5,09 e o álcool estava R$ 3,69 até quarta, mas ontem pela manhã já estava R$ 4,15. Isso lá em Bananeiras. Gente, que absurdo, hein? R$ 5,09 a gasolina em Bananeiras. Luiz, bom dia. Por que quando sobe a gasolina também sobe o álcool? Afinal, a cana é de açúcar ou de petróleo? É uma pergunta do Luiz, não tenho a mínima ideia, viu, Luiz? Mas a questão é a seguinte, que quando aumenta, sobe tudo. Na verdade, o reflexo, ele é muito abrangente, né? Jorge, que não deveria ser, mas afeta tudo. Com aumento na distribuidora de petróleo, já automaticamente o resquício já vai cair no nosso bolso. Bom dia, a duplicação da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek no Geisel é necessária para melhorar a mobilidade do bairro, melhorar a infraestrutura de acesso ao corredor gastronômico. É o Jorge Vander participando aqui do Bom Dia. Obrigado, Jorge. Lembrando que a gente mostrou aqui que a principal ali do Geisel, né, virou o corredor gastronômico de lazer aqui da capital, né? A prefeitura decretou isso, é preciso também melhorias da infraestrutura. Claro, é importante. 7h52, chegou a hora de conferir as atrações do fim de semana, tá? Você continua participando pelo 981819700, mandando mensagem aqui para o Bom Dia. Mas agora tem dicas de filmes, com estreia no cinema e também muita música nas lives, hein? Vamos para mais um intervalo, voltamos rapidinho aqui no Bom Dia Paraíba e no próximo bloco vamos mostrar um município em que, infelizmente, poucos moradores estão usando a máscara. Pois é, uma cena rara por lá. Vamos falar também sobre vacinação de idosos com idade a partir dos 85 anos aqui em João Pessoa. Em Cabedelo, o Ministério Público do Trabalho requisitou auditoria do SUS para investigar denúncias de fura-filas.
Já também Laerte Cerqueira fala da passagem do presidente da República aqui na Paraíba. Ele vai passar por Campina Grande, daqui a pouco os detalhes. E agora tem você participando aqui do Bom Dia. Adoro te ver. Chega mais. Olá, eu me chamo Henrique de Souza, no Sertão. E o Bom Dia Paraíba volta já. Bom dia, Paraíba, de volta. Para você que chegou agora, tudo bem? Seja bem-vindo, tá? São 7h58, quase 8 da manhã. A gente vai mostrar agora uma cidade onde, infelizmente, pouca gente usa a máscara durante a pandemia. Nossa equipe esteve em Caldas Brandão essa semana e por lá encontrar alguém com a máscara é uma cena muito rara. Dona Joana Dark, de Caldas Brandão, um abraço para a senhora. Todo mundo deveria ter a sua consciência. Laerte Cerqueira, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a você que acompanha a gente. Não adianta cobrar do poder público fiscalização, cobrar que o poder público tome atitude se a população, de maneira muito simples, não cumpre a sua função, né? Quem fica doente em Caldas Brandão vai ter que correr para uma UTI em Campina ou aqui em João Pessoa e aí não tem necessidade de lotar e de aumentar o número de pessoas dentro do leito, simplesmente porque não está usando uma máscara numa cidade como essa, né? O presidente da República vai passar pela Paraíba, Leite? Hoje o presidente Jair Bolsonaro vai desembarcar em Campina Grande, de passagem. De lá ele segue para o estado de Pernambuco, passagem política, viu? A relação aqui com Campina é muito política mesmo. Ontem eu conversei com o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, que foi convidado para participar aí desse encontro rápido, porque o Romero tem uma relação pessoal com o presidente, pode ser inclusive o candidato ao governo do estado de 2022 pelo presidente, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. E no caso da prefeitura atual, Bruno Cunha Lima vai aproveitar e tem que fazer isso, não dá só para fazer política, vai aproveitar para fazer alguns pleitos, alguns pedidos. Entre os pedidos, uma apuração feita pelo jornalista João Paulo Medeiros, do blog Pleno Poder. Entre os pedidos, recursos para obras do canal de Bodó-Congó e a duplicação da BR-230, que é um pedido antigo já também de alguns parlamentares, na saída ali de Campina até o entroncamento da BR-412. Você imagina aquela área ali duplicada, hein? São 2 projetos e apresentação de pedidos oficiais, mas com certeza Bruno deve pedir outras coisas, porque, de fato, muitas vezes a gente só caminha no país com recursos do governo federal, por conta, inclusive, de uma distorção com relação ao Pacto Federativo. Vai muito recurso para o governo federal, fica lá amarrado e muitas vezes não vem para estados e para municípios. Inclusive, é uma discussão antiga e que pode ser retomada a qualquer momento. E aí o prefeito tem que correr atrás mesmo de recursos. Muito bem, vamos falar agora sobre vacinação, Laerte Cerqueira? Vamos falar de vacinação, voltar a falar, né, porque a gente já falou disso aqui hoje. Nesse caso está acontecendo para trabalhadores da saúde que estão na linha de frente, idosos, acamados e também em postos drive-thru, que tem novidade. Hoje, nessa sexta-feira, esses postos que vacinam as pessoas dentro dos carros vão atender idosos a partir de 85 anos. Todos os detalhes e todas as dúvidas a gente tira agora com Ítalo de Lucena. Ítalo, bom dia. Oi, Laerte, bom dia para você, para o Pedro e para todo mundo que está com a gente aqui no Bom Dia Paraíba. A novidade é essa: a partir de 85 anos, idosos de 85 anos ou mais podem ser vacinados a partir de hoje. A gente vai conversar aqui com o Fernando Virgulino, que é chefe de imunização aqui da capital, para ele explicar. Lembrando que essa é uma determinação aqui para João Pessoa, né, Fernando? Como é que faz essa vacinação? Onde é que está funcionando? Explica direitinho para a gente. Bom dia. Então, na quarta e quinta-feira foi dada a oportunidade às pessoas acima de 87 anos de serem vacinadas e a partir de hoje começa essa vacinação acima de 85 anos. Por determinação judicial, as doses que eram de trabalhadores de saúde foram direcionadas à população idosa para se dar essa oportunidade a esses idosos de serem vacinados, antecipando a vacinação destes. Então, foi nesse contexto que ocorreu a antecipação, porque essas doses para essa população idosa estava prevista para chegar a partir do dia 23, que era para a população de 80 a 89 anos. Certo. Agora, com relação à questão operacional mesmo, está funcionando hoje a vacinação no drive-thru, nos postos em 2 shoppings, no shopping no bairro de Manaíra e no shopping no bairro de Mangabeira, de amanhã às 5 da tarde. O idoso, a partir dos 85 anos, pode levar a carteira de identificação e consegue vacinar. Mas os profissionais de saúde também tem um grupo aí que vai poder
se vacinar, não é isso? Isso, o que ocorre? A gente passou na rede hospitalar UPA e SAMU realizando a segunda dose de profissionais para completar esse esquema. Alguns profissionais não tiveram a oportunidade de ser vacinados, perderam ou esqueceram, e para estes que vão fazer a segunda dose da vacina, será disponibilizado também esses espaços para que eles possam completar o seu esquema vacinal. Então a gente faz esse alerta a esses trabalhadores de saúde que é importante que eles completem esse esquema vacinal com a segunda dose da vacina. Como a gente já passou nos espaços de trabalho deles, se faz necessário que eles busquem esse ponto de vacinação para completar o seu esquema vacinal. Então é só segunda dose, não é para ir trabalhador de saúde para fazer primeira, é somente a segunda dose daqueles que perderam a oportunidade de completar o seu esquema vacinal nos locais que a gente passou realizando essa vacinação. No final de semana não tem vacinação no drive? Isso, no final de semana não vai ter vacinação no drive, a gente já vai estar planejando todo o cronograma para a próxima semana para realizar essa vacinação. Lembrar que no drive-thru também tem um local para pedestres, para aquelas pessoas que não têm a oportunidade de ir de carro, lá também tem um espaço físico que esses idosos podem estar buscando para ser realizada essa vacinação. Então não é só para quem tem carro, é para quem tem carro e para quem não tem, porque lá também tem um espaço físico destinado a essas pessoas que não podem ir de carro, mas ele tem outros meios de buscar essa vacinação para ir até o local. Quantos idosos já foram vacinados? Isso, a gente tem cerca de mais de 4 mil idosos que já foram vacinados aí, entre 90 mais, acima de 80. Então, são pessoas que a gente entende a importância dessa imunização e a gente solicita também à sociedade que mantenham as medidas de prevenção, continue com o distanciamento social, fazendo todas as medidas de prevenção necessárias para que não esteja adquirindo a Covid-19. Ô Fernando, idosos acamados, vocês já completaram, ainda estão fazendo? Quantos já foram vacinados? Isso, muita gente perguntando sobre os idosos acamados e domiciliados. Antes de iniciar a vacinação de acamados e domiciliados, a gente já tinha listas do Saúde da Família, porque a equipe de Saúde da Família ela já acompanha todos esses idosos. Então a gente já iniciou desde aqueles mutirões de vacinação, a vacinação desta população e lembrar que não é uma vacina que é tão rápida de se fazer, porque você se desloca na cidade em diferentes casas, vai até a casa da pessoa, há necessidade de abrir as portas, então é um processo mais lento. Geralmente uma equipe que sai aqui para proceder a essa vacinação, durante todo um dia ela consegue vacinar em torno de 20 pessoas. Por quê? Por causa desse deslocamento e da demora entre uma casa e outra para proceder às ações de vacinação. Então, as pessoas que têm acamados e domiciliados em casa tenham um pouco mais de paciência, porque não é um processo tão rápido. É diferente de uma pessoa que vai até um local de vacinação, vai receber sua vacina e ir embora. Nesta, os carros e as equipes estão se deslocando durante o território aí na cidade, então por isso que requer um tempo maior e um tempo maior de espera, porque é uma vacinação em domicílio. Os prefeitos aqui da Paraíba juntos disseram que 80% das cidades já estão sem a primeira dose, né, para a população. Por várias capitais do país também já acabaram as doses. Como é que está a situação de João Pessoa? Isso, o que ocorreu, para essa população idosa ainda não tinha sido destinado esse quantitativo de doses. Por determinação judicial, a gente teve que pegar a dose do trabalhador e ir para o idoso. Então, foi diante desse fato que essas doses foram destinadas e toda a programação que se tinha num plano municipal de vacinação foi interrompida para o trabalhador para dar oportunidade ao idoso. Então, diante desse fato, a gente tem aí doses para ser operacionalizadas enquanto houver esse estoque de trabalhador de saúde. Lembrando que a partir de dia 23 vai chegar de 80 a 89 para que essa população ela possa ser atendida. Semana que vem, então? Semana que vem, a partir do dia 23. Tá ok, Fernando. Muito obrigado pelas suas informações. Pessoal, quem tiver algum idoso acamado em casa, precisa fazer o agendamento com a Prefeitura para que, quando chegar o momento exato, esse idoso seja vacinado. O telefone é o 3214-7219. 3214-7219. Faz o agendamento com a Secretaria de Saúde aqui de João Pessoa. Pedro, volto com você. Valeu, obrigado. Ítalo. Da sequência. Informações importantes, só registrando aqui para reforçar. Segunda dose só para os profissionais de saúde que vão tomar, né? Não funciona no fim de semana, não vai ter vacinação no fim de semana, o que é uma pena, porque está todo mundo querendo se vacinar logo. Porém, de fato, a Prefeitura precisa de um tempo para reorganizar e fazer o planejamento para a próxima semana. Como a gente ouviu aí, começa também quem tem mais de 80 anos. Outra informação importante, essa precisa ficar bem clara. Quem não tem carro ou quem não tem condições de pagar um carro para levar no drive-thru, pode se vacinar. Isso é importante ressaltar, porque ontem
foi dada a informação por autoridades da Secretaria de Saúde que essas pessoas não poderiam se vacinar. Ninguém sabe se foi um equívoco, se foi um erro de comunicação ou se de fato houve uma mudança na metodologia, porque se percebeu que a repercussão foi muito ruim. A pessoa não pode condicionar a vacinação a um carro. Então pronto, fica esclarecido. Quem não tem carro, segundo Fernando Virgulino, pode se vacinar. Então se a senhora mora lá, tem 85 anos, mora no Valentina, em Mangabeira, não tem carro, não tem dinheiro para pagar um Uber, um aplicativo ou um táxi, pega o ônibus com todas as medidas de proteção, né? Máscara, álcool gel, vai lá, vai ter um espaço para vacinação. Foi isso que disse Fernando Virgulino agora. Outro ponto importante da fala dele é o seguinte: idosos acamados estão sendo ainda vacinados, precisa fazer o agendamento. E a partir da semana que vem, idosos de 80 a 89 anos, acima de 80 anos vão começar a ser vacinados. Boas notícias. Vamos dar sequência aqui, Vamos dar sequência. Pedro, e o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público da Paraíba já pediram, numa reunião com a Procuradoria-Geral do município e com a Secretaria de Saúde de João Pessoa, a instalação de mais unidades de drive-thru para reduzir filas de vacinação. Os gestores municipais se comprometeram a avaliar tecnicamente a possibilidade de instalação de novas unidades desses espaços de drive-thru para vacinação. O objetivo é tornar mais rápido e confortável o acesso à vacinação para todo mundo. É isso que a gente quer. Quanto mais espaços, melhor. Descentraliza. Exatamente. Descentraliza. E ontem, o prefeito e secretário de Saúde de João Pessoa receberam líderes religiosos para discutir trabalho conjunto contra a Covid, Laerte Cerqueira. Pedro, o secretário, digamos, foi enquadrado pelos religiosos e teve que se explicar. Esta semana, tensionado pelo cenário de aumento de casos de Covid-19, aumento do número de leitos ocupados e a possibilidade de restrições, Fábio Rocha fez críticas duras a grupos religiosos que não estão respeitando o distanciamento, as regras de isolamento e os protocolos de segurança. O secretário, em algumas entrevistas, usou termos duros. A repercussão foi muito ruim. Aí, para apagar o fogo, o prefeito Cícero Lucena uniu todo mundo para uma conversa franca, aberta e com um tom bem mais baixo, um momento muito importante. Aí o secretário explicou, disse que a palavra foi mal colocada, a pressão é muito alta e o cargo mexe muito porque lida com vidas perdidas. O encontro teve a participação de vereadores que têm uma relação muito forte com religiões ou católica ou evangélica. Olha, o secretário pode ter se excedido mesmo, viu, Pedro? Em algumas falas, eu ouvi todas. Carregou na tinta e acabou generalizando. Mas a fala dele foi importante para colocar luz em um problema que estava ocorrendo, sim, aqui em João Pessoa. E pode estar ocorrendo no estado inteiro. O descumprimento de regras de isolamento em locais de celebrações religiosas. Obviamente, a maioria cumpre, mas, de fato, alguns grupos não estão mais levando em consideração o momento perigoso que vivemos. Em alguns locais, a celebração com pessoas está acontecendo sem máscara, sem respeito ao distanciamento de 1,5 m. E as imagens circulam na internet sem parar. Ninguém está inventando isso. Nem o secretário inventou, porque está todo mundo vendo. Então, para não ter que parar, melhor retomar o rigor dessas regras. Sobre vacinação ainda, Laerte, sobre vacinação, a gente continua falando. Agora, sobre decisão da Justiça. É que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou o pedido da Prefeitura Municipal de João Pessoa, que não queria ser obrigada a divulgar dados específicos sobre as pessoas vacinadas contra a Covid-19 no município. Com isso, a Prefeitura segue obrigada a disponibilizar em uma plataforma na internet informações detalhadas da aplicação das vacinas realizadas nas últimas 48 horas. A defesa da Prefeitura justificou que não teria como cumprir a determinação, alegando uma dificuldade interna, mas sem apresentar qual seria este problema. Aí o desembargador Vladimir Souza Carvalho, que disse que, independentemente da dificuldade, é o interesse público que está em jogo. O pedido de transparência foi feito pelos Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho, acatado pela 2ª Vara da Justiça Federal aqui na Paraíba. Aí houve um recurso ao TRF-5. O objetivo da ação, claro, é permitir o controle sobre eventuais fraudes na fila da vacinação, respeitando critérios técnicos e para que haja transparência. É o seguinte, Pedro, é criar uma maneira para isso, um método. Eu conversei com alguns especialistas e disse que, de fato, há uma dificuldade para fazer isso, porque tem que montar uma equipe específica, organizar uma estrutura. Isso é importante. Não dá para negar que é preciso ter transparência, não dá para negar transparência num momento como esse.
Bom, em Cabedelo, Lerte, o Ministério Público do Trabalho requisitou a auditoria do SUS para investigar denúncias dos fura-filas. O MPT, aqui da Paraíba, quer fazer uma varredura para saber se também houve pessoas que foram vacinadas contra a Covid-19 em Cabedelo, aqui na região metropolitana, sem fazer parte do grupo prioritário. O MPT, na verdade, está fazendo isso em várias cidades que houve denúncias, em que eles receberam denúncia. Após uma audiência com o secretário de Saúde de Cabedelo, Murilo Suassuna, o procurador Eduardo Varandas disse que vai dar seguimento às investigações para saber se houve aí essas irregularidades apontadas em várias denúncias, segundo ele, que chegaram ao órgão. Bom, e como é que foi o resultado da eleição para o comando das comissões na Assembleia Legislativa, Laerte Cerqueira? Vamos dar continuidade. A gente falou disso ontem, né? O governo conseguiu praticamente o comando de todas as comissões. Foi barba, cabelo e bigode. De 11, tem 9 com governistas comandando. Nas duas principais, como antecipamos ontem, foram escolhidos Ricardo Barbosa para a Comissão de Constituição e Justiça e Branco Mendes para a Comissão de Orçamento. Estela Bezerra, da oposição, vai comandar a Comissão da Mulher e Cida Ramos, também da oposição, a Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa, inclusive, já está, esse comando das duas deputadas para essas duas comissões já estava, inclusive, meio que planejado para que isso ocorresse, por conta do perfil delas, inclusive. O presidente do Conselho de Ética será o deputado Manuel Lugério, do PSD. Laerte, e a Paraíba obteve a melhor nota do país no quesito ensino remoto? O índice é composto pelos indicadores de ensino remoto, avaliados no estudo ao longo do tempo. O governador João Azevedo reconheceu que o país ainda está muito longe do ideal em educação à distância, mas esse resultado é uma demonstração, segundo ele, de que o Estado fez o melhor para que os alunos e alunas tivessem menor prejuízo possível na pandemia. Já o secretário de Educação, Cláudio Furtado, afirmou que ainda não se alcançou a nota máxima, mas diante das circunstâncias que exigiram urgência e não permitiram um planejamento, é de se comemorar os esforços de toda a rede estadual para a implementação do regime de ensino. Como foi tudo muito rápido, foi um ano de aprendizado, a gente espera que, de fato, se amplie essa rede remota, porque é uma realidade, não dá para negar, mesmo depois que passar a pandemia, vão acontecer algumas mudanças. Se amplie isso para que a gente melhore cada vez mais, tá bom? Laerte Cerqueira, bom fim de semana. Tchau, tchau, bom fim de semana. Eu estou de folga, viu? Só volto segunda-feira, vou zerar. Um abraço. Gostei muito dessa informação, não, mas tudo bem, porque eu vou estar trabalhando amanhã. Valeu, um abraço, Laerte pessoal. Cerqueira. Bom fim de semana e boa folga também. 8h20, daqui a pouco voltamos com um resumo de notícias para você que não acompanhou o Bom Dia desde o começo, tá? Guarda aí. Meu nome é Desarrian. Moro na cidade de Pilar. Moro na cidade de Pilar. Bom dia, Paraíba. Bom dia, Paraíba. Vota. Vota Zá. Nós mostramos que uma pessoa morreu após um acidente na BR-230. A motorista do carro disse que foi surpreendida pelo motociclista, que estava com tudo apagado, com o farol apagado e não conseguiu evitar a colisão. Segundo testemunhas, esse acidente aconteceu perto das 5 da manhã. O carro que você vê ali, seguia aqui pelo quilômetro 17 da BR-230, que fica pouco depois do Hospital de Emergência e Trauma, isso no sentido aqui João Pessoa, Cabedelo. A informação que a gente tem é que a motorista, a condutora desse veículo, desse carro, levava um animal de estimação para uma emergência numa clínica veterinária quando teria sido surpreendida com o condutor da moto, que, segundo testemunhas, vinha na contramão, de faróis apagados e muito provavelmente com o capacete também no cotovelo. Não houve como evitar a batida, você pode perceber aí que o impacto da violência é muito grande, tanto é que o corpo foi arremessado distante do local da batida, dá para ver ali, e nesse percurso tem várias peças da moto, tem bateria, tem um capacete, enfim, uma batida de uma violência enorme. Aumento para pesar no bolso do consumidor. A Petrobras anunciou mais um reajuste nos preços de venda às distribuidoras de gasolina e também do diesel. Esse reajuste ele se dá em 3 etapas, né? Desde 2016, que a Petrobras passou a adotar uma nova política de determinação de preços dos combustíveis. Então, a primeira fase é justamente o reajuste nas refinarias. Esse reajuste sai da refinaria, é repassado para as distribuidoras
e das distribuidoras ele é repassado para os postos de combustíveis. Então, hoje, os preços nacionais, eles acompanham os preços internacionais. Então, uma mudança nos preços do petróleo no comércio internacional, isso afeta diretamente os preços locais. Como a Petrobras ela é tida como uma instituição independente, né? Então, o governo federal ele não pode alterar diretamente esses reajustes dos preços. O que pode ser feito é mudar as alíquotas tributárias, né? Porque 44% do preço do combustível ele é dado por impostos, né? Em torno de 16% são impostos federais e o restante são impostos estaduais. Já tem posto com gasolina, com combustível mais caro, já a partir de hoje, inclusive. O bairro do Geisel, aqui em João Pessoa, concentra na principal avenida muitos restaurantes, bares, cafés, espetinhos. E agora uma lei municipal reconhece o local como corredor gastronômico, cultural e de lazer aqui de João Pessoa. Toda semana a gente tira um dia para vir, assim, um dia que não tenha muito movimento, e a gente vem comer um espetinho. Tem bar, tem lanchonete, tem restaurante chinês, japonês, tem padaria, tem... Resumindo, o Geisel hoje é uma cidade. Tem tudo, né? Eu acho que vai dar uma visibilidade bem maior no nosso bairro, né? E vai vir muita gente de fora. E aqui sim, tem muita coisa boa aqui no Geisel. Orgulhosa. Eu não sabíamos, na verdade, mas ficamos felizes. Isso influi também no crescimento não só do nosso café, mas de todos os estabelecimentos da região, por ter esse reconhecimento, né, da avenida. A café daqui a pouco. Se você quiser rever alguma reportagem, é só acessar o Globoplay. A gente mostrou também aqui no Bom Dia, papo íntimo com a doutora Vani Cleide, que é sempre muito importante a sua participação. Também mostramos a ocupação dos leitos de UTI aqui na capital e assuntos sempre relevantes para você ficar acompanhando e assistindo aí no seu celular, no computador, através do Globoplay. Agora a sua participação pelo 981819700. Deixa eu dar uma chegadinha aqui para conversar com você, porque eu adoro te ver nessa reta final aqui do Bom Dia. Vamos lá. Vi a reportagem sobre Caldas Brandão. Eu trabalho com farmácia e faço o trajeto Itabaiana, Engá, Guarabira, Sapé. E ninguém quase usa máscara por lá. Pois é, um problema sério. Mais uma mensagem, 981819700. Em 2016, a gasolina era metade do preço de hoje. Todo mundo reclamava. Hoje, não. Eu acho que está todo mundo reclamando também, viu, Heleno? Mangabeira 4. Heleno, está todo mundo na bronca. Não tem ninguém satisfeito com esse preço, não. Rodrigues, bom dia. Aqui em Mataraca, a gasolina está 5,9, o álcool 4,9. Não sabemos onde vamos chegar com essa situação. Pois é, salve-se quem puder. Júnior de Areia, bom dia. Aqui em Areia, a gasolina está custando 5,17. Absurdo! É 5,17. Gente, bom dia para todos vocês. Obrigado pela companhia durante toda essa semana. Na segunda-feira a gente se encontra em mais uma edição aqui do Bom Dia Paraíba. Manda um abraço para minha amiga Luciene do Bessa, que está fazendo aniversário hoje. Logo depois do Bom Dia tem o Bom Dia Brasil, 15 para meio-dia tem o JPB1. E eu volto ao ar amanhã no Globo Esporte. Aqui no Bom Dia, só na segunda-feira, a partir das 6 horas. Vou estar te esperando, que eu chego logo cedo aí na sua casa, viu? Fiquem todos com Deus, se cuidem. Bom Dia Paraíba. Valeu, gente.